Sabe aquela sensação de tentar resolver um mistério durante a vida inteira? Não? Bom, o detetive Anderson sabe. Durante quase 30 anos trabalhando para a polícia, ele solucionou muitos enigmas, prendeu centenas de ladrões e ajudou a salvar milhares de vidas. Há um grande número de casos resolvidos com sucesso no seu tempo de serviço. Aos 25 anos, ele pegou um ladrão que mudava de rosto com cirurgia plástica uma vez por ano. Quando Anderson tinha 30 anos, prisioneiros começaram a fugir de prisões em todo o mundo. O detetive resolveu este caso com sucesso. Aos 38 anos, ele descobriu a base secreta de uma ordem proibida na boca de um vulcão. Aos 50, ele conseguiu explicar todas as coisas mais inexplicáveis do mundo. Mas tinha algo que ele não conseguia resolver: os dois mistérios dos anos 50. Casos de aviões desaparecidos. Todos esses anos, Anderson percorreu os detalhes desses quebra-cabeças. Infelizmente, ele era muito jovem quando essas histórias começaram. Tudo o que ele tinha era suposições e anotações. Hoje, ele teve uma ideia repentina. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu que poderia finalmente resolver esse mistério. Mas para fazê-lo, era preciso mergulhar nessa história novamente. Então ele abriu o armário e pegou 2 revistas antigas com artigos detalhados sobre os acidentes. O primeiro aconteceu no verão de 1955, 1º de julho. O voo Pan AM 914 estava prestes a partir do aeroporto de Nova York com 61 pessoas a bordo. O modelo do avião era um Douglas DC-4. Diferia das aeronaves modernas, tendo hélices gigantes em vez de turbinas. Então todos os passageiros apertaram os cintos de segurança. O avião começou a taxiar pela pista, acelerou e decolou. Foi para o céu e saiu de vista. O seu destino era a Flórida. O tempo de voo deveria ser de 3 horas. Os serviços de despacho estavam observando o avião em seu radar quando, de repente, o Pan AM 914 desapareceu. O operador tentou entrar em contato com o piloto, mas não obteve resposta. Nova York relatou isso à Flórida, que afirmou também não ter contato com o avião. Normalmente, os pilotos notificam via rádio se um avião tem algum problema ou entra em uma tempestade, mas desta vez, nada. Depois de várias tentativas frustradas de estabelecer a conexão, foram realizadas operações de varredura em larga escala. A comunicação com o avião foi interrompida quando ele estava sobrevoando o Oceano Atlântico. Portanto, a companhia aérea teve que admitir que a aeronave caiu na água. Mas não havia provas dessa versão. Quando aviões caem dessa maneira, os socorristas encontram detritos flutuantes. Algumas partes da cabine ou bagagem sempre chegam à superfície. Desta vez, nada foi encontrado. O avião não transmitiu nenhum sinal de socorro e não deixou vestígios do acidente. Parecia que simplesmente desaparecera no ar. As pessoas esqueceram esse desastre por 37 anos. E então, algo bizarro aconteceu. 1992, Venezuela, aeroporto de Caracas. A torre de controle recebeu um sinal sobre uma aeronave desconhecida se aproximando. Era estranho porque não deveria estar lá. Não havia voos programados para aquele horário. O avião estava pousando. O despachante e o resto da equipe do aeroporto entenderam que havia algo de errado. O avião parecia velho, com hélices enormes em vez de turbinas. Após o pouso, o piloto entrou em contato com o aeroporto. Onde estamos? O despachante pediu que ele se identificasse. Alguns segundos depois, ele recebeu uma resposta. Somos o voo Pan AM 914, partindo de Nova York para a Flórida, com uma tripulação de 4 pessoas e 50 passageiros a bordo. O operador não sabia o que deveria fazer. Ele e a equipe do aeroporto entenderam que tipo de avião estavam vendo. O que esse avião estava fazendo 37 anos depois e a quase 2.000 quilômetros de distância do seu destino? Depois de alguns segundos, o operador assustado ligou o microfone e disse: "É 9 de setembro de 1992, você sabe disso?" Uma longa pausa se seguiu. Então o piloto respondeu em pânico: "Ah não, Jimmy, onde estamos?" "Não, mantenha a distância, vamos embora." A equipe do aeroporto viu o piloto balançando as mãos, horrorizado pelo vidro. Então ele ligou os motores e levou o avião pela pista. O Pan AM 914 aumentou sua velocidade e decolou. O operador tentou impedi-lo, mas o piloto não respondeu. O avião desapareceu no céu e ninguém mais ouviu falar dele desde aquele dia. O detetive Anderson terminou de ler o artigo. Ele franziu a testa e olhou pela janela. Gotas de chuva estavam batendo no vidro. A tempestade do lado de fora retratou perfeitamente o que estava acontecendo em sua mente naquele momento. Ele parecia saber o que tinha acontecido com aquele avião. Todas as pistas estavam lá, bem na frente de seus olhos.
Mas, para ter certeza, Anderson tinha que passar para o próximo caso. Era outro artigo datado de 1989. Aconteceu em 1954. O voo 513 da Santiago Airlines decolou do aeroporto da Alemanha Ocidental. O avião deveria pousar no Brasil em 18 horas. Eram 88 passageiros e 4 tripulantes. O avião se escondeu atrás das nuvens e desapareceu de todos os radares. Os controladores de tráfego aéreo tentaram entrar em contato com os pilotos, mas não receberam uma resposta. 18 horas depois, eles ligaram para o aeroporto do Brasil. Os operadores não conseguiram confirmar o pouso do avião e também não puderam entrar em contato com os pilotos. A operação de busca durou vários meses, mas nada foi encontrado, assim como no caso do Pan AM 914. O avião desapareceu do radar enquanto sobrevoava o Oceano Atlântico. 2 anos depois, a operação de busca terminou e a Santiago Airlines encerrou suas atividades. 12 de outubro de 1989. Controladores de voo do aeroporto de Porto Alegre notaram um avião de passageiros que repentinamente surgiu em seu radar. Não respondeu às perguntas da equipe do aeroporto e apenas circulou sobre a base aérea. Depois de alguns minutos, o avião pousou e nada, ninguém abriu a rampa. Os passageiros não saíram, os pilotos não responderam. A aeronave estava em perfeitas condições. Um dos operadores percebeu que este era o voo desaparecido da Santiago Airlines 513, que era considerado perdido há 35 anos. A equipe do aeroporto se aproximou do avião e abriu as portas. O que eles viram lá os aterrorizou. A polícia, a equipe alfandegária, médicos, detetives e outros membros da equipe se reuniram ao redor da aeronave. Ninguém sabia o que fazer a seguir. Não havia nenhuma pessoa viva a bordo que pudesse dizer a verdade. O avião desapareceu em 1954 e apareceu 35 anos depois, em perfeitas condições, sem nenhum dano. Até agora, ninguém descobriu o que aconteceu. O detetive Anderson notou que as histórias eram muito semelhantes. O Pan AM 914 desapareceu em 1955. O Santiago Airlines 513 desapareceu em 1954. A diferença foi de quase um ano. Anderson coçou a cabeça e notou outro pequeno detalhe. Ambos os aviões desapareceram do radar no momento em que sobrevoavam o Oceano Atlântico. Há muitos mitos sobre navios fantasmas e fenômenos misteriosos relacionados ao Triângulo das Bermudas. O detetive Anderson conhecia essas histórias, mas esses 2 aviões desaparecidos o intrigavam. Ele olhou para os 2 artigos e entendeu tudo. Exatamente, a solução estava lá, bem diante dos olhos dele. Ambas as histórias foram escritas no mesmo jornal. Não havia nenhum operador de voo de verdade que tivesse se comunicado com os aviões. Nada se sabia sobre os passageiros. Nenhum jornal, exceto este, publicou notícias sobre essas aeronaves desaparecidas. Parecia que eles simplesmente pegaram a mesma história e mudaram as datas, locais e nomes dos voos. Sim, o caso foi resolvido. Era tudo falso. A chuva parou. O detetive Anderson olhou pela janela e ouviu o som de um trem passando. Ele se lembrou de outra história estranha e falsa. Uma história sobre um trem fantasma. Aconteceu na Itália em 1911. 100 passageiros embarcaram no trem da empresa ferroviária Zanetti. Atravessou a pitoresca área montanhosa, entrou em um túnel de montanha e desapareceu. Ninguém mais tinha visto o trem desde então. Todos os passageiros sumiram, mas não por muito tempo. Eles apareceram no passado. Havia registros datados de 1845. Um médico desconhecido da cidade do México escreveu sobre cerca de 100 italianos que apareceram na cidade do nada. Eles estavam todos vestidos estranhamente e falavam sobre um trem misterioso. Esta foi uma história completamente inventada. Não havia provas ou registros sobre este trem e as pessoas que foram para o passado. Um barulho alto interrompeu seus pensamentos. O detetive Anderson atendeu o telefone. Ele estava ouvindo silenciosamente a pessoa do outro lado da linha. 1 minuto depois, ele respondeu. Sim, o detetive desligou o telefone. Era um novo mistério para ele. No deserto do Saara, os moradores notaram um enorme navio perdido no Pacífico Sul há 27 anos. Não havia tripulação a bordo, nem carga, nem bandeiras. Ninguém sabia como ele havia aparecido na areia, mas lama molhada se formou em torno dele devido à umidade. Parecia que o navio tinha acabado de se teletransportar da água para lá. Perfeito, sem invenções dessa vez. O detetive Anderson colocou o chapéu e saiu do escritório. Mas essa história é para outro vídeo. Imagine a cena. Você chega ao aeroporto no Havaí um pouco mais cedo e decide relaxar na área de espera.
De repente, percebe uma mulher loira e ansiosa com um vestido branco parada em um portão. Ela está olhando pela janela da pista de pouso, esperando a chegada de alguém. Você pega um chocolate em sua bolsa para confortá-la. Mas é tarde demais. Ela desapareceu no ar. Parabéns, você acabou de conhecer a mulher que espera, um fantasma residente do Aeroporto Internacional de Honolulu. Como todo fantasma, ela tem uma história de fundo sombria. Certa vez se apaixonou por um homem e ele prometeu se casar com ela. Porém, o feliz noivo viajou para o exterior e nunca mais voltou para sua amada. A traição dele partiu o coração dela e a mulher se suicidou. Mas seu fantasma ainda está preso ao aeroporto. E ela espera pelo retorno do cara, assim como o famoso cão japonês Hachiko esperava por seu dono. Ao longo dos anos, a polícia local recebeu várias reclamações sobre a mulher fantasma vagando pelos portões e outras áreas restritas. Além disso, essa entidade gosta de ficar em banheiros públicos, assim como a Murta que geme do icônico romance de fantasia. Alguns funcionários de aeroportos relataram ter visto rolos de papel se desdobrarem sozinhos enquanto limpavam banheiros vazios no meio da noite. Em alguns casos, os assentos se fecharam e os vasos sanitários deram descarga sozinhos. No entanto, é improvável que isso surpreenda alguém, pois muitos banheiros públicos têm descarga automática. Infelizmente, essa lenda urbana não esclarece a maneira de libertar o fantasma de coração partido. Mas pelo menos a história é um bom lembrete para pensar duas vezes antes de fazer qualquer promessa. E por falar em mulheres assustadoras de branco, o Aeroporto Internacional de Kempegowda, na Índia, também tem uma. Certa vez, um piloto notou uma mulher estranha em um sari branco na pista de decolagem. Ele ligou para os funcionários do aeroporto pedindo ajuda, mas ela desapareceu quando a equipe chegou ao local. Várias testemunhas viram o mesmo fantasma em outras partes do aeroporto. A mulher assombrava as pessoas no departamento de cargas, nas escadas rolantes e até mesmo no estacionamento. De acordo com a mídia, ninguém conhece seu histórico ou o motivo pelo qual ela está lá. Talvez sua bagagem tenha sido perdida e a mulher esteja apenas tentando recuperá-la. Atualmente, Suvarnabhumi, em Bangkok, é um dos aeroportos mais movimentados do mundo, mas isso não impede que esse centro de transporte também detenha o título de lugar mais assombrado da Tailândia. Embora a imaginação tenda a desenhar algo velho e empoeirado quando ouvimos a palavra assombrado, Suvarnabhumi é relativamente novo. Começou a operar em 2006, mas descobriu-se que o terreno embaixo dele costumava ser um antigo local de sepultamento. As equipes de trabalho tiveram que drenar um pântano chamado Cobra para preparar a área para a construção. E eventos misteriosos passaram a ocorrer desde os primeiros dias de trabalho. Lamentos, gritos assustadores e até música clássica surgiram do nada. Alguns operários se recusaram a continuar a obra porque tinham muito medo de forças malignas. Os habitantes locais acreditavam que estavam irritando as entidades que estavam dormindo sob o novo aeroporto. Por isso, 99 monges tailandeses foram convidados a realizar um ritual. Juntos cantaram por 9 semanas para eliminar todas as vibrações ruins. A cerimônia estava quase terminada, mas de repente um homem aleatório interrompeu o evento e afirmou estar possuído por uma das entidades locais. A mensagem foi bastante clara. Vocês deveriam construir uma casa dos espíritos para garantir o bom funcionamento do aeroporto. Dito isso, ele desmaiou. Mais tarde, o homem acordou sentindo-se normal e consciente. A direção do local decidiu atender ao misterioso pedido. Casas espirituais fazem parte das crenças tradicionais tailandesas. Os proprietários de terras constroem pequenos santuários para estabelecer amizades com entidades invisíveis que possam habitar seus lotes de terra. Portanto, se algum dia você estiver no aeroporto de Bangkok, não se esqueça de dar uma olhada nesse artefato. E também não deixe de visitar o The Churning of the Ocean, esculturas notáveis que retratam um antigo mito hindu. A história é basicamente sobre divindades claras e escuras trabalhando juntas para obter Amrita, a bebida da imortalidade. Aqui está outro exemplo de por que você deve pensar duas vezes antes de construir um centro de transporte em um terreno questionável. Bem-vindo ao Aeroporto Internacional de Denver, supostamente um dos assombrados mais famosos do mundo. Ele fica em um terreno isolado especial que era considerado sagrado por seus antigos moradores, de acordo com a mídia. As pessoas relataram vários problemas e incidentes estranhos ocorridos no local desde o início da construção. Atualmente, esse lugar atrai inúmeros caçadores de mistérios e o número de lendas urbanas em torno dele se multiplica.
Alguns investigam o significado oculto por trás dos murais e gárgulas locais. Outros acreditam que a estátua gigante de um cavalo cor de cobalto em frente ao aeroporto é assombrada. Isso se deve ao fato de que a escultura, conhecida como Blucifer, tirou a vida de seu criador, Luis Jiménez. Em 2006, uma peça se soltou e atingiu o escultor quando ele estava terminando seu trabalho. O enorme layout e a localização remota do aeroporto inspiram algumas pessoas a especular que há um bunker secreto sob ele. De fato, é maior do que algumas cidades reais, como São Francisco, por exemplo. Mas o porta-voz do local desmascarou esse mito, dizendo que o centro de transporte deve suportar pelo menos 50 milhões de viajantes por ano. Portanto, ele precisa ser enorme. Nosso próximo destino pode inspirá-lo a revisitar The Langoliers, criado pelo lendário escritor de terror Stephen King. Embora o thriller tenha se passado no aeroporto da cidade natal de King, em Bangor, no Maine, falaremos sobre o histórico aeroporto Chandler, localizado em Fresno, na Califórnia. Esse lugar tem muitas histórias anormais para contar, incluindo relatos de pessoas que atravessaram a parede do antigo terminal. Alguns passageiros ouviram vozes sem corpo no restaurante do aeroporto. A equipe da cozinha uma vez relatou ter escutado um ruído suspeito enquanto limpava o local. Eles foram ver o que estava acontecendo e testemunharam um prato se movendo pelo balcão e caindo no chão. Talvez o cliente invisível estivesse apenas chateado com os preços excessivamente altos dos alimentos. Ei, isso pode acontecer. Assim como o aeroporto de Honolulu, Chandler tem um fantasma residente. É um homem idoso na torre de controle. Felizmente, ele não incomoda ninguém. De acordo com testemunhas oculares, está apenas olhando para o campo como se estivesse observando aeronaves invisíveis decolando e pousando. Enquanto isso, a lenda urbana por trás do aeroporto internacional de Savannah, Hilton Head, é assustadora e romântica ao mesmo tempo. Ela diz o seguinte: se você pousar logo após o pôr do sol, terá a chance de ver 2 fantasmas ao longo do lado norte da pista. A fábula diz que são os fantasmas de Richard e Catherine Dodson, que costumavam viver no terreno embaixo do aeroporto. Eles também não incomodam os passageiros ou a equipe. Parece que estão apenas cumprimentando as pessoas que chegam. Nossa lista não pode estar completa sem o aeroporto de Manchester. Esse lugar movimentado atende a cerca de 28 milhões de passageiros por ano e também abriga alguns fantasmas assustadores. Passageiros e funcionários relataram ter visto figuras assustadoras e fenômenos estranhos, como portas batendo sozinhas. Os arquivos da década de 1970 do local revelaram que alguns funcionários se recusavam a aparecer no Terminal 3 sozinhos depois de escurecer, porque tinham muito medo. Certa noite, um trabalhador local viu uma figura com um chapéu de piloto entrando em um banheiro. Nenhum voo estava programado para chegar ou partir naquele momento, então ele decidiu seguir o misterioso cavalheiro. Mas o banheiro estava vazio e as luzes sensíveis ao movimento não mostraram nenhuma reação ao estranho. Algumas pessoas relataram ter se encontrado cara a cara com um fantasma de um piloto em um uniforme escolar antigo. Ele costumava vagar pelo Terminal 3 parecendo desorientado, mas infelizmente ninguém sabe ao certo sua história. Outro morador assustador de lá é o Vigia Noturno, um fantasma de um guarda de segurança da década de 1960. Um ex-funcionário do local encontrou esse homem e tentou falar com ele, mas a figura simplesmente desapareceu no ar, deixando o pobre cara em estado de choque. Depois disso, ele decidiu deixar seu emprego para sempre. Eu posso entender o sujeito. Os antigos textos indianos mencionam carruagens lindamente decoradas ou palácios inteiros chamados vimanas que podiam decolar e, em questão de segundos, voar até o espaço. Algumas pessoas acreditam que esses vimanas só existiram na mitologia indiana, mas também é possível que tenham se baseado em uma tecnologia real que se perdeu ao longo dos séculos. De acordo com os Vedas, que são os antigos textos religiosos indianos, havia o elefante Vimana com vários motores e muitos outros tipos com nomes de animais e pássaros. Havia um para viagens locais, um para visitar diferentes países e um para viajar à Lua e a vários planetas. Todos podiam desenvolver uma grande velocidade. Um Vimana tinha o superpoder da invisibilidade, outro apresentava o formato de uma esfera e foi construído com os ventos produzidos por Mercúrio. Dizia-se que esse Vimana gerava um raio enorme como o Sol e fazia barulho como o trovão de uma tempestade. Todos os Vimanas eram inquebráveis e perfeitos para atacar os inimigos.
Para operar um Vimana, seria preciso saber muitas coisas, assim como os pilotos de avião de hoje, 32 segredos no total. Eles abrangem a estrutura da aeronave e os truques da decolagem e das manobras sem cair. Também se esperava que o piloto soubesse como ser visto e não visto, como se esconder, como ser rápido, como gerenciar contrações e expansões e muitos outros truques. Para esconder a máquina voadora dos inimigos, o piloto era instruído a se mover para a 8ª camada da atmosfera acima da Terra e usar o poder dos raios solares escuros. Essa instrução pode parecer um pouco estranha, mas havia outras, mais realistas, que ainda fazem sentido na aeronáutica moderna. Há seções de textos antigos sobre os Vimanas que se concentram em detalhes como rotas de voo, treinamento de pilotos, navegação, até mesmo roupas adequadas para pilotos e alimentos recomendados para voos longos. Havia ainda muitos detalhes técnicos sobre o uso de metais que absorviam o calor, os metais utilizados e os pontos de fusão. Os defensores da teoria de que os Vimanas eram mais do que apenas mitos têm certeza de que os antigos indianos dificilmente entrariam em todos esses detalhes apenas para contar uma bela história. Portanto, esses veículos voadores podem ter sido reais e muito à frente de seu tempo, como muitas outras grandes invenções indianas. No século VI a.C., um médico indiano chamado Sushruta escreveu basicamente o guia original de medicina e cirurgia. Por causa de seu trabalho, ele foi chamado de o pai da cirurgia. Sushruta estabeleceu os detalhes de centenas de plantas medicinais e descreveu procedimentos cirúrgicos completos. Ele deu instruções sobre reconstruções de nariz e transplantes de pele de uma parte do corpo para outra. O método original de rinoplastia, que envolvia a retirada de um pedaço de pele da testa para reconstruir o nariz, ainda é usado atualmente. Mas naquela época tinha um propósito um pouco diferente de surpreender os seguidores da pessoa nas mídias sociais. Essa plástica ajudou as pessoas que perderam seus narizes como punição por crimes ou em brigas. É preciso agradecer a um antigo prodígio da matemática indiana, Aryabhata, pela invenção do zero. Pode não parecer grande coisa, mas sem ele não teríamos um sistema binário nem computadores. As pessoas antes do século V da era atual só pensavam em algum tipo de sinal para indicar nada. A invenção tornou a adição, a subtração e outras operações matemáticas muito mais fáceis. Você pode ver o zero mais antigo que existe esculpido na parede de um templo em Gwalior, na Índia. A civilização do Vale do Indo dispunha de réguas em 1500 a.C. ou ainda antes. Feitas de marfim, elas foram encontradas durante escavações no que é hoje o Paquistão e o norte da Índia. E eram amplamente usadas na arquitetura com uma precisão surpreendente. Elas tinham unidades que correspondiam a cerca de 2,5 cm, marcadas com subdivisões precisas dentro de 5 milésimos de 2,5 cm. A próxima invenção é mais um conceito do que um item físico. A padronização consiste em definir as regras com base em um grupo de pessoas, coisas ou interesses. Uma de suas aplicações interessantes, com a qual todos nos acostumamos, é o peso padrão. Independentemente de usar libras ou quilogramas, você precisa das medidas universais de peso, certo? Por isso, devemos uma grande homenagem aos comerciantes da civilização do Vale do Indo, que viveram há cerca de 4.000 anos. Eles estavam medindo tudo, desde grãos de alimentos até artigos de luxo sofisticados, usando esses pesos padronizados que tinham sistemas matemáticos decimais e binários. Embora não dispusessem de equipamentos de alta tecnologia, conseguiram uma grande precisão empregando cálculos complexos e até mesmo areia para a construção. Sua arte de padronização chegou à Pérsia e à Ásia Central, tornando-se basicamente o padrão global de observação de peso. Se yoga é o seu exercício preferido, você definitivamente tem um motivo pessoal para apreciar os antigos gênios indianos. Há mais de 5.000 anos, durante o domínio da civilização Indus-Sarasvati, no norte da Índia, a yoga foi mencionada pela primeira vez nos Vedas. A prática foi refinada e moldada ao longo dos séculos até se tornar um ensinamento massivo com mais de 200 escritos sagrados dedicados a essa forma de obter a iluminação. No início da era atual, a yoga ganhou uma nova trajetória graças a um escritor hindu, Patanjali, que estabeleceu um sistema em seu texto, o Yoga Sutras. A prática se tornou um rejuvenescimento de todo o corpo, algo que prolonga a vida com posturas que ainda hoje são feitas no tapete. A yoga chegou ao mundo ocidental somente no século XIX e se espalhou como um incêndio.
O xadrez, o melhor jogo de todos os tempos para os intelectuais, também é uma invenção indiana. Seu ancestral chamava-se chaturanga e era um jogo de tabuleiro estratégico que começou a ganhar popularidade cerca de 3.000 anos antes da era atual. Essa versão indiana antiga do xadrez era jogada por 4 pessoas e não 2, e tinha 64 casas. Cada jogador tinha 8 peças que variavam de peões a reis, bispos e cavalos. E não havia um dado padrão de 6 faces, rolava-se com um dado oblongo. Os jogadores que se enfrentavam eram na verdade aliados, formando 2 equipes com base na direção em que se sentavam. O xadrez que conhecemos e amamos atualmente foi mencionado pela primeira vez na literatura indiana antiga em uma lenda. Ela dizia que a esposa de um vilão chamado Ravana havia inventado o jogo para diverti-lo. A palavra shampoo vem da palavra hindi que significa acalmar ou amassar. A substância foi inventada na Índia em 1762 e era originalmente utilizada para massagens na cabeça, daí o nome. O primeiro shampoo era feito de óleos e ervas naturais. Os comerciantes britânicos se apaixonaram pela ideia e a levaram de volta para a Inglaterra. Levou anos até que o óleo original para massagem na cabeça evoluísse para o shampoo como conhecemos hoje, mas ainda assim é uma invenção indiana. Ao contrário dos gregos antigos, que usavam peles de animais, os indianos começaram a cultivar algodão nos séculos 5 e 4 a.C. Eles utilizavam fios de algodão para produzir tecidos que logo se tornaram um grande sucesso no Mediterrâneo e em outros países. A juta e a lã também têm suas origens na Índia. A cachemira, o tipo mais fino e exclusivo de lã, vem na verdade da região de mesmo nome na Índia. Os botões que ficam orgulhosamente naquele seu cardigã de cachemira também têm origens indianas antigas. Há cerca de 5.000 anos, a civilização do Vale do Indo começou a cortar conchas em formas geométricas com pequenos furos. No início, eram apenas decorações, mas depois as pessoas começaram a empregá-las para prender roupas. Quando se pensa em pioneiros da comunicação por rádio, o nome de Marconi geralmente rouba os holofotes. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1929 por seu trabalho inovador. Mas há um herói desconhecido nesse jogo, e seu nome é Jagdish Chandra Bose. Ele descobriu as ondas de comunicação de rádio em 1895 e disparou uma onda eletromagnética a mais de 25 metros de altura na prefeitura de Calcutá, que atravessou paredes, tocou um sino e até mesmo acionou um pouco de pólvora. Marconi pegou uma página do livro de Bose usando sua invenção, o coesor de mercúrio, como um projeto para seu próprio rádio bidirecional. Bose não patenteou sua criação genial, por isso só recebeu o crédito um século depois. O nevoeiro espesso vai subindo sobre o oceano enquanto o sol vai descendo lentamente no horizonte. Mal dá para enxergar algumas dezenas de metros à frente, mas é o suficiente para ver uma carcaça volumosa à distância. À medida que o navio se aproxima da figura, seu coração bate mais rápido, e então você percebe os detalhes da outra embarcação, abandonada ao que parece. Navios fantasmas existem, e seus mistérios nem sempre são resolvidos. Veja o MV Joita, por exemplo. Era um iate de luxo construído em 1931 e serviu bem a várias pessoas por mais de 20 anos antes de ser comprado por um marinheiro de Samoa e se tornar um navio mercante. Em 1955, porém, o serviço do Joita chegou a um fim repentino e misterioso. No dia 3 de outubro, partiu para outra viagem comercial que não deveria ter levado mais de 48 horas. Atrasos acontecem no mar, então quando o Joita não chegou no dia 5 de outubro, conforme o programado, não houve muita preocupação. Mas ele também não apareceu no dia seguinte. Não havia sinal de socorro ou qualquer outro indício da presença dele em nenhum lugar entre seus pontos de partida e chegada. Uma equipe de busca e resgate foi enviada para encontrá-lo, e por 6 dias uma área de quase 259.000 km² foi explorada. No dia 12 de outubro, a missão retornou para a base de mãos vazias. O Joita desapareceu sem deixar vestígios. Foi apenas um mês depois que outro navio mercante, o Tuvalu, avistou a embarcação desaparecida distante de sua rota, à deriva em mar aberto e virando fortemente. Os marinheiros embarcaram no Joita e descobriram que todos os tripulantes e passageiros, 25 pessoas no total, estavam desaparecidos, junto com toda a carga que transportavam. O rádio estava sintonizado no canal internacional de socorro,
o que significa que a tripulação estava tentando pedir ajuda, mas não foi possível chamar ninguém, pois o cabo do rádio estava danificado, limitando o alcance a cerca de 3 quilômetros. Os botes salva-vidas também haviam sumido, indicando que as pessoas a bordo devem ter abandonado o navio. Infelizmente, parece que levaram o diário de bordo junto, deixando a equipe de resgate sem saber o que havia acontecido. Até hoje, o mistério do MV Joita ainda não foi resolvido. Ninguém sabe para onde a tripulação e os passageiros foram e o que os levou a partir. O SV Carroll A. Deering não era um navio fantasma no sentido normal da palavra. Ele não foi avistado em mar aberto. Em vez disso, foi encontrado na costa, mas as circunstâncias do seu encalhamento são um quebra-cabeça envolto em mistério. O Carroll A. Deering foi construído em 1919 em Maine, e era uma grande embarcação feita para viagens comerciais. Infelizmente, apesar do alto custo de construção, foi utilizada apenas durante um ano antes de sua última viagem. Em 19 de julho de 1920, viajava de Porto Rico para o Rio de Janeiro via Newport News para levar uma carga de carvão. Estava quase na metade do caminho quando o capitão passou mal e a tripulação voltou para deixar ele e o filho em terra firme. A viagem foi retomada e transcorreu sem incidentes com um substituto, mas quando chegou a Barbados em dezembro para reabastecer, havia humores estranhos entre a tripulação. O primeiro marinheiro não parecia feliz com o novo capitão. Ninguém prestou muito atenção nisso naquele momento, quando provavelmente deveria. A última vez que o Carroll A. Deering foi avistado no mar foi no dia 28 de janeiro de 1921, quando um navio farol o viu na costa da Carolina do Norte. Houve algum tumulto no Tombadilho, onde normalmente a tripulação não era permitida. Então outra embarcação o avistou, mas já não havia ninguém no convés. No dia 31 de janeiro ele foi encontrado encalhado em Diamond Shoals, um local conhecido por vários naufrágios que vinham ocorrendo lá havia séculos. Quando a equipe de busca e resgate entrou, o encontrou abandonado. O diário de bordo e os pertences pessoais da tripulação estavam desaparecidos, assim como os 2 botes salva-vidas. Ainda não há resposta para o que aconteceu a bordo do Carroll A. Deering naquele janeiro, embora a versão mais popular tenha sido um motim. Quem sabe nunca se descubra a verdade. O SS Baltimore é talvez um dos navios fantasmas mais famosos da história. Este grande vapor de carga foi construído em 1914 na Suécia e viajou obedientemente por mais de 16 anos, negociando o fornecimento de peles com tribos nativas do Alasca e do Canadá. Mas então, no dia 1º de outubro de 1931, ele ficou preso no gelo. A princípio, parecia que a tripulação conseguiria esperar e continuar sua rota, pois a embarcação se soltou em alguns dias. Mas em menos de uma semana ficou presa novamente, desta vez para sempre. Na outra semana, uma equipe de resgate foi enviada para buscar os 22 tripulantes do Baltimore, enquanto outros 15 ficaram para trás para esperar o inverno, se necessário, e recuperar o navio. Mas um mês depois de uma forte nevasca atingir o acampamento, os marinheiros saíram de seus abrigos e descobriram que ele havia desaparecido. Felizmente, alguns dias depois, um caçador nativo lhes disse que o Baltimore ainda não estava perdido. Ele o viu a cerca de 70 quilômetros de onde estavam estabelecidos. Eles conseguiram localizá-lo, mas decidiram que a embarcação não resistiria ao inverno, então pegaram as cargas de maior valor do porão e a abandonaram. No entanto, estavam errados. O SS Baltimore resistiu àquele inverno e a muitos outros que se seguiram. Quando o gelo quebrou, ele partiu sozinho, flutuando apático ao longo das costas do Canadá e do Alasca, e foi avistado diversas vezes, algumas à deriva em mar aberto e outras preso no gelo novamente. As pessoas tentaram entrar nele e resgatá-lo, mas as condições climáticas ou a falta de equipamentos sempre as impediram. O SS Baltimore foi avistado pela última vez por nativos do Alasca em 1969, 38 anos após seu abandono. O que aconteceu depois permanece desconhecido. Entre as histórias de navios fantasmas, a do SS Hurrah Madden é uma das mais intrigantes e angustiantes do século XX. Ninguém sabe ao certo se ele existiu em primeiro lugar. Isso porque não foi registrado no Lloyd's Shipping, o registro internacional de embarcações, o que o torna uma lenda. Ou talvez a omissão tenha sido proposital por motivos obscuros. De qualquer forma, os relatos sobre o que aconteceu com o Madden variam. De acordo com a maioria dos relatos, ele estava transportando alguma carga desconhecida pelas águas da Indonésia quando um pedido de socorro foi recebido por outro navio nas proximidades.
O oficial de plantão ouviu a mensagem de SOS, mas seu conteúdo é diferente dependendo dos relatos. A mensagem não se repetiu e a tripulação do Medan não retornou nenhuma tentativa de contato. A embarcação que recebeu o pedido de socorro correu para o resgate, mas apenas no dia seguinte, quando o Medan já estava à deriva e ligeiramente inclinado. Quando os socorristas entraram nele, descobriram que nenhum dos tripulantes sobreviveu. No entanto, estava faltando um bote salva-vidas, o que significa que havia pelo menos um membro da tripulação que conseguiu escapar. O que aconteceu com o resto das pessoas a bordo permanece um mistério até hoje. Ainda assim, não há fatos concretos sobre essa história, então talvez nunca descobriremos se o SS Urang Medan era de verdade e não uma ficção. O SV Zebrina era um barco à vela com 3 mastros. Foi construído em 1873 para viagens comerciais fluviais na América do Sul. Ele serviu por mais de 4 décadas, provando ser uma embarcação robusta e confiável. Mais tarde foi transferido para a Europa, onde continuou servindo bem ao seu propósito. Mas então, em outubro de 1917, o Zebrina partiu para uma viagem normal e foi encontrado em terra vários dias depois. Misteriosamente, embora ele tivesse perfeitamente intacto, toda a tripulação de 5 pessoas e o capitão haviam desaparecido. Não há evidências diretas ou fatos concretos sobre o que realmente aconteceu naquele dia. A teoria mais convincente é de que a tripulação foi levada do convés por causa de uma explosão embaixo d'água e, em seguida, o barco partiu sem eles. Mas a verdade, como sempre, permanece desconhecida. Coisas estranhas acontecem nas águas frias da Antártica. Uma dessas coisas aconteceu com um navio chamado Jenny. Era uma pequena escuna cuja história começou em 1822. O barco e sua tripulação zarparam e desapareceram um ano depois. Durante 18 anos, o navio foi considerado afundado. As pessoas se esqueceram dele, mas em 1840, a embarcação lembrou ao mundo sua existência. Naquele ano, o navio baleeiro Hope navegou pelo canal de Drake, na Antártica. Os membros da tripulação notaram um navio entre icebergs. Era a escuna Jenny. Ela estava flutuando lentamente no escuro, sem sinais de vida. O capitão do Hope, Sr. Brighton, deu a ordem de se aproximar do misterioso navio. Eles pensaram que se tratava de um navio fantasma assustador, mas ao se aproximarem, notaram membros da tripulação no convés. Os marinheiros do Hope os chamaram, mas não obtiveram resposta. Dessa vez, ficou claro que algo terrível havia acontecido com o Jenny. Quando Brighton subiu a bordo, percebeu que os tripulantes do Jenny não estavam desaparecidos. Eles estavam aqui. Pessoas congeladas pareciam estátuas. Brighton foi até o convés inferior e encontrou o capitão. Ele estava sentado congelado à mesa, segurando uma caneta. Brighton examinou o diário de bordo. O último registro foi feito em 4 de maio de 1823. O capitão escreveu que ele era o único membro vivo da tripulação. Eles passaram 71 dias sem comer. Parecia que o navio havia se perdido no mar porque o capitão se desviou do curso ou se chocou com um iceberg. Mas ninguém sabia ao certo. Depois disso, ninguém mais viu o Jenny. De acordo com rumores, a tripulação do Hope abandonou o navio congelado e o deixou à deriva nas águas frias. De acordo com outros rumores, toda essa história é ficção. A história do Jenny foi descrita em uma revista alemã em meados do século XIX. Mesmo assim, não havia mais nenhuma evidência da existência do navio, mas recentemente, a Universidade de Cambridge decidiu explorar o caso do Jenny. Os pesquisadores descobriram que um dos membros da tripulação do Hope, que não revelou seu nome, contou a alguém a lenda do navio congelado. Alguém compartilhou a história com outra pessoa e ela foi publicada em uma revista alemã chamada Globus. E isso é tudo, não havia nenhuma outra evidência. Um dos navios fantasmas mais famosos foi o Mary Celeste, e não há dúvidas sobre sua existência. A história desse navio foi documentada em um tribunal. As pessoas escreveram sobre ele nos jornais, mas o mais emocionante é que o navio continuou a ser usado, mesmo depois que 10 pessoas desapareceram de seu convés. A história do Mary Celeste começou no Canadá em 1861. Quando foi construído pela primeira vez, o navio era chamado de Amazon. Ele mudou de capitão várias vezes e também bateu em algumas rochas.
o barco foi vendido, comprado, vendido novamente, consertado e navegado com o nome de Mary Celeste. Em 1872, ele teve um novo capitão, Benjamin Briggs. Ele era um homem decente e corajoso, com muita experiência em navegação. Ele tinha uma esposa amada, uma filha e um filho. Quando fez sua última viagem, levou a esposa e a filha com ele, e o filho ficou na América. Em novembro de 1872, o Mary Celeste partiu do porto de Nova York com 10 pessoas a bordo e desapareceu. 8 dias depois, outro navio, o Dei Gratia, também partiu de Nova York e seguiu a mesma rota. O capitão do Dei Gratia, David Morehouse, notou Mary Celeste e imediatamente percebeu que algo estava errado. O navio estava se movendo muito livremente, como se ninguém o estivesse controlando. O capitão tentou entrar em contato com os membros da tripulação, mas ninguém o atendeu. Então, junto com outros marinheiros, ele subiu a bordo do Mary Celeste. O navio estava em boas condições, não havia danos. O porão estava ligeiramente cheio de água, mas que podia ser facilmente bombeada para fora. Tudo parecia estar bem, mas faltava um bote salva-vidas. Os objetos de valor dos tripulantes estavam em suas cabines, a carga estava no porão, os suprimentos de água e comida estavam intactos. A julgar pelos registros no diário de bordo, o navio foi pego por uma tempestade, mas ela não foi muito forte. Outros navios também passaram por essa tempestade, mas nada de ruim aconteceu com eles. O último registro foi datado de 25 de novembro e afirmava que tudo estava bem. As velas do Mary Celeste estavam levemente danificadas, mas talvez isso tenha acontecido depois que a tripulação desapareceu. O navio inteiro estava em excelentes condições, mas o que fez com que as pessoas o abandonassem? Parte da tripulação do Dei Gratia ficou a bordo do Mary Celeste para trazê-lo para a terra firme. Tudo correu bem, eles entregaram o navio no porto mais próximo. Em seguida, o capitão do Dei Gratia compareceu ao tribunal e contou o que havia acontecido. Entretanto, o promotor e o juiz não queriam acreditar na história do Mary Celeste. Eles tinham certeza de que o capitão havia se livrado da tripulação do navio para obter dinheiro pela carga. De acordo com as leis marítimas da época, se você encontrasse um navio fantasma com uma carga valiosa, então uma parte substancial dessa carga lhe pertencia. Portanto, muitas pessoas pensaram que David Morehouse decidiu ganhar algum dinheiro. Essa versão parecia ser mais válida do que aquela sobre o misterioso desaparecimento de 10 pessoas. Felizmente, ninguém acusou o capitão de ter cometido um crime. Eles o agradeceram pelo serviço prestado e lhe deram uma recompensa em dinheiro. No entanto, sua reputação foi prejudicada, o que afetou muito sua carreira, pois muitos acreditavam que ele havia atacado a tripulação do Mary Celeste. Mas mesmo depois desse terrível caso, julgamento e investigação, a história ainda não havia terminado. O Mary Celeste ainda era uma embarcação cara e eficiente. Ele navegou várias vezes, mas um capitão o jogou contra os recifes para obter o seguro. O tribunal revelou essa fraude e acusou o capitão de danos intencionais à propriedade. A história do Mary Celeste ficou famosa em todo o mundo. As pessoas começaram a criar suas teorias, realistas ou não. Alguém acreditava que o navio havia atravessado o Triângulo das Bermudas, mas essa versão foi rapidamente refutada, pois a rota do Mary Celeste passava a milhares de quilômetros de distância da região das Bermudas. O Kraken ou outro monstro gigante atacou o navio? Não. Como o barco foi encontrado em condições quase perfeitas, não havia sinais de luta. Uma das versões mais populares é que a tripulação do Mary Celeste roubou uma carga valiosa e navegou para a Espanha no barco de resgate. No entanto, aqueles que conheciam o capitão Benjamin Briggs disseram que ele era um homem bom e honesto. Além disso, ele tinha um filho em Nova York e Briggs nunca o deixaria. Uma investigação mais completa revelou que uma série de circunstâncias acidentais poderia ter causado o desaparecimento da tripulação do navio. Antes de sua última viagem, o navio entregou carvão. Talvez a bomba destinada ao bombeamento de água tenha ficado entupida com carvão depois disso. E quando o navio entrou em uma tempestade, o porão se encheu de água e a bomba quebrou. O capitão não conseguia perceber a quantidade de água, porque vários barris no porão de carga bloqueavam a visão.
Benjamin Briggs presumiu que era perigoso permanecer no navio durante uma tempestade, por isso saiu com os passageiros em um bote salva-vidas. Talvez eles estivessem perto da terra e decidiram navegar até lá, mas a tempestade se intensificou e virou o barco. Além disso, um registro no diário de bordo dizia que o cronômetro estava com defeito. Era um dispositivo que ajudava a determinar sua localização no mar usando a longitude. Briggs se perdeu e não sabia para onde navegar. A tempestade era forte e ele não conseguia determinar se o navio iria afundar. Talvez Briggs tenha decidido deixar o navio em um barco de resgate quando viu a costa dos Açores. A singularidade desse caso de navio fantasma é que, ao contrário de muitos outros, você mesmo pode investigá-lo. Há muitas informações sobre o Mary Celeste na internet, há documentários e artigos de pesquisa. Talvez você consiga perceber algo que os outros não tenham visto e resolver o mistério do desaparecimento de 10 pessoas. O ano é 2018. Você acorda cedo para pescar. Após se aproximar do mesmo local onde estava no dia anterior, lança o anzol no mar e espera. O flutuador já está se mexendo. Algum peixe fisgou a isca. Mas, ei, olá, por que você não está fazendo nada? Neste exato instante, não está nem aí para o peixe. Seu olhar está fixado em alguma coisa ao longe. Você fica boquiaberto de tanta surpresa ao ver um navio gigante preso no banco de areia. Ele não estava ali ontem, então deve ter chegado à noite. Ok, ele certamente vai zarpar a qualquer momento. Você pesca durante mais algumas horas. Enquanto isso, observa o navio e não vê nenhum movimento por lá. Será que ele está vazio? Barcos e a guarda costeira estão saindo da margem em direção à embarcação. Você resolve dar uma olhada também. Então entra em seu barco e vai para lá. A névoa encobre o navio, fazendo tudo parecer assustador. O gigante está enferrujado e vazio. Mas onde está a tripulação? E como ele chegou ali? A guarda costeira entra nele. A equipe faz buscas no porão, nas cabines e no convés superior. São encontrados pertences de alguém, restos de comida, cadernos e roupas. Tudo indica que os tripulantes desapareceram subitamente. Os primeiros pescadores a avistar a embarcação não viram ninguém saindo dela. Nenhum sinal de rádio foi enviado para o porto, e ninguém falou nada sobre o navio. Ele apareceu ali, do nada. A única chance de obter qualquer informação é olhando o número e nome dele. Trata-se de um Sam Ratulangui PB 1600. A guarda costeira checa as informações, estuda dados de todos os navios do país e não pode ser. Ele foi construído em 2001, na Indonésia. Era usado para transportar cargas pesadas entre os mares da Ásia. E operou corretamente durante 8 anos. Foi usado para entregar produtos industriais em diferentes pontos na região, mas alguma coisa deu errado. Em 2009, o Sam Ratulangui estava navegando perto da encosta de Taiwan. E pronto, não houve mais registro sobre ele, nem informação alguma em nenhum porto. Todos pensavam que tinha naufragado, então ninguém procurou por ele durante anos. E aí, 9 anos depois, surge grande e enferrujado na costa de Myanmar. Sem marinheiros, sem combustível, uma investigação é iniciada. Serviços da cidade estão tentando descobrir os nomes de todos os marinheiros que trabalhavam na embarcação e encontrar pistas que ajudem a desvendar o mistério. Também se espera que o proprietário apareça em breve. 2 cordas são encontradas no navio. Isso indica que algum outro rebocou o Sam Ratulangui até este lugar. Pouco depois, já há uma lista com 13 membros da tripulação. Essas pessoas dizem que queriam chegar à fábrica em Bangladesh para consertar o Sam Ratulangui. Outro barco ajudou a rebocá-lo, mas então 2 cabos quebraram e uma tempestade os atingiu. Ninguém queria ficar a bordo durante o mau tempo, assim os marinheiros deixaram a embarcação. Ninguém sabe o que aconteceu com ela durante os últimos 9 anos e como conseguiu navegar por aí sem ninguém a bordo. E aqui está mais uma história de navegação, só que muito mais impressionante. Em 16 de fevereiro de 2020, alguns moradores encontraram um grande cargueiro preso em um litoral rochoso de uma vila irlandesa. Ele parecia enferrujado, tinha furos no casco e algumas partes apodrecidas. Ninguém tinha visto a embarcação no dia anterior, então ela certamente havia aparecido ali à noite. O cargueiro Alta foi visto pela última vez alguns meses antes, a milhares de quilômetros da costa da Irlanda. Naquele dia estava navegando pelas águas do Oceano Atlântico. Outro navio, o MS Protector, o avistou e seus tripulantes tentaram entrar em contato, mas não receberam respostas.
Então se deram conta de que estavam diante de uma embarcação vazia. Aí, 5 meses depois, o Alta surgiu na costa da Irlanda. Há mais perguntas do que respostas sobre essa história, mas conseguimos esclarecer algumas coisas. Em 2015, ele apareceu e desapareceu do radar várias vezes. Todos os navios possuem um sistema interno de rastreamento, para que seja possível acompanhar sua rota por meio de satélites. Mas os tripulantes do cargueiro desligavam esse sistema de vez em quando. Talvez estivessem envolvidos com alguma atividade ilegal. De qualquer forma, em 2017, o navio geralmente navegava entre os portos das ilhas gregas. Aí o sinal de rastreamento sumiu e reapareceu somente 10 meses depois, na costa da África do Norte. Durante esse tempo, o cargueiro mudou de bandeira várias vezes. Em setembro de 2018, o Alta estava a sudoeste das Bermudas, partindo para o Haiti. Ali, a tripulação começou a enfrentar alguns problemas. Primeiro, o motor principal falhou bem no meio do Oceano Atlântico e o navio ficou à deriva. Vários dias se passaram, mas os membros da tripulação não conseguiram consertá-lo. Eles começaram a ficar sem comida e água. A situação piorou ainda mais quando souberam que um furacão estava se aproximando do local. Por sorte, conseguiram entrar em contato com a Guarda Costeira dos Estados Unidos. Um helicóptero voou até o Alta em 2 de outubro para levar alguns suprimentos. Havia comida suficiente para vários dias. Depois, um barco de resgate navegou até o cargueiro e transportou todos os marinheiros para Porto Rico antes de o furacão chegar. O Alta continuou à deriva, mas sozinho no meio do mar. Após um bom tempo, outro navio se aproximou dele para rebocá-lo até as margens da Guiana. Mas nesse momento tudo deu errado. Alguém roubou a embarcação, desativou o sistema de rastreamento e navegou para uma direção desconhecida. Após quase um ano, o MS Protector encontrou o Alta nas águas do Oceano Atlântico. E aí, 9 meses depois, o navio sem tripulação foi para as margens da Irlanda. Como será que ele conseguiu cruzar o Atlântico e chegar ali? Isso ainda é um mistério. Talvez tenha sido apenas sorte. Ninguém mais viu o cargueiro durante todo esse tempo. Ele percorreu longas distâncias, enfrentando tempestades. Quem é o capitão? O que aconteceu com os ladrões? Quem é o proprietário agora? Um dia, alguém ligou para a administração da vila e se apresentou como dono, mas essa pessoa desconhecida não apresentou nenhuma prova. Foram encontrados vários barris de óleo dentro da embarcação que foram levados por helicóptero. O Alta estava enferrujando. A corrosão do metal poderia trazer danos ao meio ambiente. O cargueiro já não tinha valor comercial, mas seriam gastos milhões para se livrar dele. Só restaram 3 opções: deixá-lo onde estava, rebocá-lo para o meio do mar e deixá-lo afundar ou desmontá-lo para virar sucata. Mas a natureza já tinha seus próprios planos. Tempestades e ondas fortes partiram o casco ao meio. O Alta ficou à deriva sem tripulantes nas águas do Oceano Atlântico durante 2 anos, mas isso nem se compara a um outro que viajou assim por 38 anos. Um recorde que pertence ao SS Baltimore, um navio mercante que pertencia a uma empresa de comércio. Em 1931, ele ficou travado no gelo da encosta do Alasca. Seu movimento desacelerou, uma grossa camada de gelo o fez ficar preso ali e uma tempestade forte só piorou a situação. A nevasca foi tão intensa que os membros da tripulação não conseguiam enxergar nada além daquele véu branco à sua frente. Continuar navegando era impossível. A equipe precisou esperar a tempestade cessar e aguardou por 1, 2, 3 dias. Uma semana se passou, mas a nevasca estava ficando cada vez mais forte. Aí um dia foi perdendo força. Os tripulantes se dividiram em 2 grupos. O primeiro foi para a cidade mais próxima e o segundo, junto com o capitão, continuou no navio. Eles acamparam perto da embarcação e esperaram a nevasca que tinha recomeçado a acabar. A visibilidade era 0 e finalmente um dia a neve cessou. Maravilha! E agora, espere aí. Mas cadê o SS Baltimore? Ele simplesmente desapareceu durante a nevasca. O capitão tinha certeza de que havia afundado, por isso foi embora com os marinheiros. Aí, uma semana depois, eles viram a embarcação à deriva perto da região onde a haviam perdido. O casco estava tão danificado que nem era seguro entrar no navio. Consertá-lo era inútil e caro, então o capitão resolveu abandoná-lo, pois tinha certeza de que ele afundaria em breve. Mas o SS Baltimore continuou boiando pelos dias, meses e anos seguintes. Há relatos de que foi visto em vários pontos ao longo da costa do Alasca durante 38 anos.
O último registro do USS Baltimore data de 1969. Quem o viu afirmou que ele estava totalmente congelado, quase se fundindo com o gelo. Algumas pessoas planejaram começar uma expedição para encontrá-lo, mas todas as tentativas foram sem êxito. A embarcação certamente está em algum lugar nas profundezas do mar. O que um barco está fazendo no meio de um deserto? Seria de se esperar encontrar uma embarcação marítima mais próxima da costa. Essa é a pergunta que os arqueólogos vinham fazendo há décadas. Em 1888, houve uma tempestade perto de um dos sítios arqueológicos mais importantes do Antigo Egito. Uma estrutura de madeira emergiu da areia, escavada por cupins. Os cientistas estavam determinados a resolver esse mistério. Em 2000, eles começaram a escavar o local perto de Abydos. Uma equipe americana de especialistas logo descobriu um barco de 21 metros de comprimento, e ele não estava sozinho. No total, havia 17 deles bem arrumados, um ao lado do outro. Era impossível tirá-los completamente devido às suas más condições. Por sorte, a madeira estava preservada o suficiente para que fosse possível obter uma amostra. As análises revelaram que eles tinham cerca de 5.000 anos, a frota mais antiga da história humana até o momento. A época de sua construção antecede as pirâmides de Gizé em meio milênio. Cada navio da frota repousava em um cofre que correspondia às suas dimensões. A sala tinha aproximadamente 1/3 do tamanho de uma quadra de tênis. Tinha paredes de tijolos de barro com mais de 120 desenhos de barcos. Os antigos egípcios os gravaram em paredes caiadas de branco que estavam excelentemente preservadas. Os cientistas sabem da existência dessas câmaras misteriosas há mais de um século. Um arqueólogo britânico deparou-se com uma estranha estrutura a oeste do rio Nilo. Sua equipe teve um vislumbre das paredes internas. Infelizmente, uma seção do telhado desabou e foi preciso interromper a exploração. Os pesquisadores abandonaram o local, mas sua localização permaneceu nos mapas. A posição dos barcos levou os cientistas a pensar que eles estavam em uma margem do poderoso Nilo. Mas havia um problema com essa teoria. Hoje, o rio corre quase 11 quilômetros a oeste de Abydos. Estudos adicionais do terreno ao redor mostraram que o Nilo não mudou seu curso ao longo da história. Além disso, se os barcos flutuassem perto de uma doca, estariam em posições instáveis. Os 10 localizados em Abydos estavam perfeitamente paralelos uns aos outros. Só havia uma conclusão possível. Alguém os havia colocado deliberadamente daquele jeito. E deve ter se esforçado muito. Cada embarcação tinha espaço suficiente para até 30 remadores e podia realmente flutuar, não era protótipo. Mas os estudiosos ainda não sabem se as dali realmente navegaram em algum corpo de água no Antigo Egito. Isso não diminui a importância da descoberta. Anteriormente, os arqueólogos encontravam apenas modelos em pequena escala. Somente na tumba do rei Tut havia 35 modelos de barcos. Durante muito tempo, essas figuras foram as únicas pistas sobre a aparência das embarcações egípcias antigas. O design confirma que elas eram de verdade. Estes são os primeiros exemplos sobreviventes de algo chamado barcos construídos. Os povos antigos produziam embarcações primitivas escavando grandes troncos de árvores. A alternativa era o junco, que era amarrado para formar uma jangada. Os navios em Abydos tinham tábuas amarradas umas às outras. Esse foi um grande avanço na construção de embarcações. Durante sua vida, elas devem ter parecido impressionantes. A madeira era uma mercadoria valiosa na época e não existia no deserto. O cedro tinha de ser importado do Líbano. A única pessoa que podia se dar ao luxo de tal luxo era o faraó. O estudo da área ao redor da antiga frota forneceu mais respostas. Os cientistas descobriram uma estrutura de tijolos de barro onde os egípcios adoravam o faraó. Sua data aproximada de construção coincide com a dos barcos de madeira. Os mesmos tijolos com os quais essa construção foi feita foram usados para envolver a frota. Na época de sua produção, os cômodos em que eram armazenados tinham um teto. Essa é a seção que os arqueólogos encontraram no início do século XX. Assim como múmias em caixões, esses maravilhosos navios repousavam dentro de esplêndidos cofres. O exterior desses cômodos também era impressionante. As paredes externas tinham originalmente um reboco de pedra calcária branca. Ele refletia a luz do sol. Sob as condições do deserto, a estrutura que abrigava os barcos deve ter brilhado a quilômetros de distância. Os antigos construtores egípcios usaram a mesma técnica para cobrir as pirâmides 500 anos depois. Hoje, sua superfície parece irregular, mas nem sempre foi assim.
Quando foram construídas, as pirâmides tinham uma camada superior de calcário branco e fino. A superfície era lisa e brilhava à luz do sol. Em vez de escadas, a camada externa das pirâmides era mais uma rampa elegante. Os arqueólogos ficaram com uma pergunta final: qual faraó era o dono da frota? A resposta estava a apenas 1,5 km do local. Foi lá que repousou a tumba de um faraó da quinta dinastia, o rei Senusret III. Sua época e estilo da construção coincidiam com os das câmaras com barcos. O final de seu governo pode explicar como eles foram parar no meio do deserto. O monarca provavelmente faleceu no norte do Egito. Em seguida, seu corpo foi transportado pelo Nilo até Ábidos em uma maravilhosa procissão de barcos decorados. Posteriormente, os vasos eram baixados para câmaras próximas ao local de descanso final de seu proprietário. Isso tinha um significado simbólico. No sistema de crenças dos antigos egípcios, os navios desempenhavam um papel fundamental. Sua divindade suprema era Ra. Ele viajava pelo céu durante o dia na forma do sol. À noite, navegava pelo mundo subterrâneo em um barco solar. O faraó se identificava com Ra. É por isso que ele precisava de embarcações na vida após a morte. Essa era a única maneira de se regenerar, assim como o sol nasce todos os dias acima do horizonte. Essa crença existiu por milhares de anos. O faraó mais famoso, Khufu, também tinha um barco. Os cientistas o encontraram ao lado de sua pirâmide em Gizé. Ele é cerca de 4 séculos mais novo do que a frota em Ábidos, mas o de Khufu era quase 2 vezes mais longo. A Grande Pirâmide de Gizé e a tumba do rei Tut são alguns dos achados arqueológicos mais famosos do Egito, mas há muitos outros segredos escondidos sob as areias intermináveis do deserto do Saara. Recentemente, em 2020, arqueólogos acharam uma cidade perdida lá. Eles a rotularam como a descoberta mais importante desde a tumba do rei Tut em 1922. A cidade de Aten tem cerca de 3.000 anos. Os historiadores esperam que ela lhes dê uma visão única da vida cotidiana dos antigos egípcios. O famoso arqueólogo e egiptólogo Zahi Hawass proclamou o local como uma cidade dourada perdida. Aten localiza-se a cerca de 500 quilômetros ao sul da capital do Egito, Cairo. Fica perto do famoso Vale dos Reis. Os arqueólogos encontraram primeiro seções de paredes de tijolos de barro que se estendiam em todas as direções. Eles descobriram salas completas com ferramentas da vida cotidiana em seu interior. A equipe de pesquisa desenterrou uma padaria, um bairro residencial e um distrito administrativo. Todos datam da época em que a civilização egípcia era a mais rica de sua longa história. Os antigos egípcios também foram os primeiros a fabricar objetos de ferro. Em 1911, os cientistas encontraram um conjunto de contas de ferro perto de uma aldeia no Baixo Egito. Esses são os primeiros artefatos de ferro conhecidos. A descoberta é literalmente de outro mundo. Os povos antigos os fabricaram batendo em um pedaço de meteorito para dar forma. As 9 contas já fizeram parte de um colar ornamentado e agora estão enegrecidas e corroídas, o que é perfeitamente normal para uma peça de joalheria com mais de 5.000 anos. Elas consistem em uma liga de ferro e níquel. Os pesquisadores ficaram impressionados com a habilidade dos antigos joalheiros que processaram as contas. Seu trabalho artesanal é ainda mais impressionante quando se pensa que eles não conheciam as origens estelares do material. A Grande Pirâmide de Gizé também tem uma característica notável. Um grupo de pesquisa internacional investigou a resposta eletromagnética da estrutura às ondas de rádio. Eles descobriram que a pirâmide tem a capacidade de concentrar energia eletromagnética em seu interior. Isso ocorreu dentro de suas câmeras, bem como sob a base da pirâmide. Ela contém uma câmara subterrânea inacabada. Parece que a resposta eletromagnética está ligada às propriedades do calcário, o principal material de construção da Grande Pirâmide. Os resultados da pesquisa podem ter uma aplicação prática. A maneira como as células solares e os nanosensores funcionam poderia ser aprimorada por essa descoberta notável. O mês de abril de 1912 ficou marcado por uma das tragédias mais terríveis da história do mundo. A embarcação mais inafundável, o auge da engenharia da época, o enorme Titanic, afundou. Naquela noite escura e sem lua, o navio teve muitas chances de salvar seus passageiros. Havia outro navio a apenas alguns quilômetros de distância, e ele poderia ter salvado o Titanic, mas isso não aconteceu. Não era um navio fantasma, e não é uma lenda ou uma teoria, é uma realidade documentada. Há registros e depoimentos de testemunhas que confirmam isso. Mas por que esse navio não ajudou?
Vamos descobrir o que aconteceu naquela noite, analisando esses eventos por 3 pontos de vista diferentes. Vamos começar com a versão do Titanic. 11h30 da noite. A lua se escondia atrás de nuvens escuras. A visibilidade era ruim. Tudo estava calmo no Titanic. Sob a orientação do capitão, o operador de comunicações mantinha contato com o continente por meio do rádio. Nesse momento, um estranho invadiu a frequência, interrompendo a comunicação do operador. Não ficou claro o que esse homem estranho queria e do que ele estava falando. O operador não tentou descobrir. Ele gritava com esse cara, exigindo que se desconectasse. A conexão foi interrompida. Às 11h40 da noite, o Titanic colidiu com um iceberg. O gelo quebrou o casco. A água começou a inundar os convéses inferiores. Ninguém estava em pânico ainda. 20 minutos depois, à meia-noite, a tripulação do navio enviou um sinal de socorro por meio de radiofrequência. Poucas pessoas entendiam a real gravidade da situação. Após 20 minutos, à meia-noite 20, começaram a baixar os botes salva-vidas com os passageiros. À meia-noite 25, receberam uma resposta ao sinal de socorro. Era o RMS Carpathia. O capitão informava que já estavam navegando em velocidade máxima em direção ao Titanic. Mas o problema era que o local do acidente ficava a 93 quilômetros de distância. Isso significava que o Carpathia só chegaria dentro de 4 horas. À meia-noite e 45, a tripulação do navio afundando lançou foguetes no ar. Esses fogos foram uma das principais razões para o terrível destino de muitos passageiros. Falaremos mais sobre isso adiante. 90 minutos depois, o convés do Titanic se partiu e o navio mergulhou nas águas do mar. Às 4h10, o Carpathia finalmente chegou ao local do naufrágio. Os membros da tripulação fizeram esforços heróicos para salvar todas as pessoas, levando 705 sobreviventes a bordo. Nesse momento, outro navio apareceu, era o SS Californian. O Carpathia navegou em direção à costa de Nova York com todas as pessoas. O Californian ficou circulando em busca de passageiros e não encontrou nada além de destroços. Esse navio estava a apenas alguns quilômetros de distância, enquanto o navio afundava nas águas geladas. O Californian poderia ter salvado essas pessoas, mas não fez nada. Seu capitão, Stanley Lord, cometeu um dos atos mais terríveis que um marinheiro pode permitir: não ajudar um navio que está afundando. Quando o mundo descobriu tudo isso, passou a detestar o capitão Lord. Ele não pôde ser acusado, e o julgamento não o puniu, mas sua carreira foi totalmente arruinada, pois nenhuma outra empresa naval o contratou. Apesar disso, ele nunca confessou que tivesse sido culpado. Antes de morrer, o capitão disse que não foi culpa dele. Se isso era verdade, então o que aconteceu lá? Isso nos leva à versão do Californian. Era a noite do dia 14 de abril. O Californian navegava nas águas frias do Atlântico Norte. O navio entrou em uma área com muitos icebergs. Às 22h10, o capitão Lord parou o navio. Estava muito perigoso se movimentar nessa área, pois o casco poderia ser danificado. Às 23 horas, o navio começou a deriva. Era impossível se mover em tais condições com uma visibilidade tão ruim. O capitão sabia que o Titanic estava vindo na mesma direção, então ordenou ao operador de rádio que avisasse o navio sobre o perigo. Evans, que era o operador de rádio, ligou o receptor e tentou entrar em contato com o Titanic. Ele passou cerca de 30 minutos tentando. A conexão foi finalmente estabelecida. Nesse momento, o operador de rádio do Titanic estava falando com o continente. Evans interrompeu a conversa e tentou alertar o navio sobre os icebergs. O operador não entendeu as palavras de Evans e ficou irritado por ele ter invadido o canal tão descaradamente. Ele gritou com Evans e cortou a conexão. Cansado, Evans desligou o comunicador e informou seus superiores sobre o incidente. Ainda é um mistério a forma como o capitão reagiu a essa notícia. Ele provavelmente pensou que o Titanic sabia do perigo, então deixou Evans ir para a cama. Se o rapaz não tivesse desligado o rádio e se tivesse esperado 1 hora, teria ouvido o pedido de socorro do Titanic. Mas você não deve culpá-lo. Naquela altura, ele não tinha nenhum motivo oficial para ficar no transmissor. Evans estava muito exausto e não conseguia lutar contra o sono, então foi para a cama. O Titanic começou a afundar. Seu capitão enviou um sinal de socorro. O operador a bordo do Carpathia o captou, mas o Californian não, pois o receptor estava desligado. O capitão Lord não conseguia dormir. Ele sentia que algo estava errado. Enquanto isso, o Titanic ia afundando rapidamente. O capitão deu a ordem de lançar foguetes no ar, e aqui é o momento no qual ocorreu um dos erros críticos.
Eles lançaram luzes de alerta, mas elas não eram vermelhas. Por algum motivo, a tripulação esqueceu de levar foguetes vermelhos a bordo, então iluminaram o céu com uma luz branca brilhante. Se você precisar enviar um sinal de socorro, tem que lançar luzes vermelhas. O Capitão Lord viu as luzes, mas não as percebeu como um pedido de ajuda. Não era possível não haver foguetes vermelhos padrão em um navio tão grande quanto o Titanic. Mas infelizmente, sim. O Capitão Lord achou que o Titanic estava se afastando. Talvez houvesse alguma razão desconhecida por trás daquelas luzes brancas, mas ele realmente não sabia. Então o Capitão Lord não tinha ideia de que o Titanic estava afundando. Ele ainda decidiu entrar em contato com a embarcação, mas dessa vez não através de comunicação por rádio. O Capitão Lord não acordou o operador de rádio e enviou um sinal para o Titanic através de uma lâmpada de sinalização. É importante entender que muitos capitães da velha guarda não levavam a comunicação por rádio a sério. Eles não entendiam o valor dessa tecnologia. É por isso que o Capitão Lord não acordou o Evans. Ele enviou sinais de luz, mas o Titanic não respondeu. Mais tarde, muitos sobreviventes mencionaram ter visto as luzes piscantes do Californian, mas não havia nada que pudessem ter feito. A tripulação do navio não ouviu seus pedidos de socorro. Às 2h20, o Titanic ficou completamente submerso. Pouco mais de 2 horas depois, o operador de rádio, Evans, acordou e ligou o transmissor. Ele ouviu muitos socorristas falando sobre o navio afundado. O rapaz entendeu tudo. Ele relatou ao capitão. Nesse momento, o Californian dirigiu-se imediatamente ao local do naufrágio, onde encontrou o Carpathia com os sobreviventes a bordo, partindo em direção a Nova York. O Californian ficou circulando e procurando pelas pessoas, mas não encontrou nada além de destroços. O Californian retornou ao continente. A notícia sobre o navio que poderia ter salvado o Titanic estava se espalhando por todo o país. O julgamento começou. O capitão Stanley Lord e a tripulação contaram sua versão, dizendo que seu navio estava parado. Muitas pessoas não acreditaram, e alguns dos passageiros sobreviventes afirmaram ter visto o Californian navegando. Ainda assim, o juiz os declarou inocentes. 1962. O capitão Stanley Lord estava bastante idoso. Ele chamou um escrivão para confessar algo. O capitão fez sua última observação sobre o caso. Ele jurou que não era culpado. Mas se o Californian não tivesse passado pelo Titanic naquele momento, então teria feito o quê? A teoria do Sampson poderia responder a essa pergunta para nós. Sampson, o navio caça-focas, estava navegando nas águas frias do Atlântico Norte. A tripulação não estava dormindo. Eles estudavam cuidadosamente os arredores, mas não porque estavam com medo dos icebergs. Eles tinham medo de encontrar a guarda costeira dos Estados Unidos. A tripulação do navio Sampson capturava focas, o que é ilegal. Às 12h45, o capitão do Sampson viu foguetes de sinalização brancos. A equipe tinha certeza de que era a guarda costeira. Apagaram as luzes e foram embora. Estava escuro, então não perceberam o naufrágio do Titanic e voltaram para a costa da Islândia, onde ficaram sabendo do desastre. Perceberam então que abandonaram os passageiros que se afogavam. O sobrinho de um dos tripulantes do Sampson leu essa história no diário do seu tio. O sobrinho pediu permissão para publicar esses relatos. Todas as pessoas perceberam que o Capitão Lord não era culpado, mas infelizmente ele não viveu para ver esse momento. Na verdade, ainda não se sabe quem foi o culpado nessa história. 2 navios estavam perto do Titanic. Seus capitães eram pessoas capacitadas. Eles teriam ajudado a salvar todos os passageiros. A culpa deles foi não conseguir entender o que o Titanic queria naquela noite escura. Alguém esqueceu de colocar sinalizadores vermelhos na caixa. Esse pequeno detalhe fatal foi uma das principais causas da tragédia. Durante anos, o naufrágio mais valioso do mundo era apenas uma lenda. Até agora, ele finalmente foi encontrado e entre os destroços havia um verdadeiro tesouro no valor de 1,1 bilhão de dólares. Para entender isso melhor, precisamos voltar a 1622. Naquele ano, o poderoso galeão espanhol Nuestra Senhora de Atocha zarpou de Havana, repleto de riquezas pertencentes ao rei Felipe IV da Espanha e aos ricos membros da tripulação. Estamos falando de ouro, prata, cobre e esmeraldas da Colômbia, Peru, México e Venezuela. A carga era tão grande, totalizando mais de 40 toneladas, e tão vasta que foram necessários 2 meses para transportá-la até o navio. O navio também estava lotado de pessoas. Havia 265 pessoas a bordo.
No início, tudo correu bem, mas então veio o Estreito da Flórida e os problemas. A tripulação se viu perdida em uma noite que não era apenas fria, mas também tempestuosa. E em pouco tempo estavam enfrentando um poderoso furacão. O vento destruiu os mastros, ondas gigantes destruíram o leme. E logo o Atocha estava afundado em direção à escuridão do fundo do mar. O desastre daquela noite significou uma enorme perda de riqueza para o rei Filipe IV. Mas ainda pior foi a perda de vidas. Dos 265 membros da tripulação original, apenas 5 sobreviveram. Eles conseguiram subir na mezena do navio, a única parte que permaneceu acima da água. Com todo aquele tesouro perdido, os espanhóis entraram rapidamente em ação e planejaram uma operação de resgate. 5 navios foram enviados para recuperar a carga. O plano parecia simples e fácil. Afinal, as escotilhas estavam trancadas com segurança, portanto, o tesouro ainda deveria estar lá, mas quase imediatamente as coisas deram errado. Por exemplo, um dos 5 navios encalhou antes mesmo de iniciar sua viagem. No final, a busca se arrastou por 60 anos e muitos fatores contribuíram para o fracasso da missão. Isso pode não parecer tão ruim hoje em dia, mas naquela época, os mergulhadores não tinham a tecnologia ou os equipamentos de segurança que temos hoje. Explorar o fundo do mar era arriscado e, na maioria das vezes, não levava a lugar algum. Enquanto procuravam o Atocha, os socorristas encontraram vestígios de outra embarcação, Santa Margarita, o navio irmão do Atocha. Outro furacão passou pela região um mês após o naufrágio. O fundo do mar se tornou um quebra-cabeça, com peças do navio espalhadas por toda parte. A missão de resgate se tornou quase impossível. Com o tempo, os espanhóis conseguiram recuperar parte da carga do Santa Margarita, mas o tesouro do Atocha parecia perdido para sempre. Mesmo assim, ninguém esqueceu essa história. Então, em 1969, mais de 300 anos após o naufrágio, tudo começou a mudar. Um experiente mergulhador de águas profundas, Mel Fisher, entrou em cena e decidiu reescrever a história. Mel já havia passado grande parte de sua vida no fundo do mar. Ele e sua esposa até dirigiam uma escola de mergulho na Califórnia. Então, Mel reuniu sua família e se mudou para o outro lado do país. Ele liderou uma nova equipe de caçadores cuja missão era clara: encontrar o tesouro perdido do lendário Atocha. Eles tinham pouco mais do que um barco, alguns equipamentos de mergulho e detectores de metal, mas isso foi o suficiente para começar. Eles se concentraram em uma região chamada Matecumbe Keys, mencionada em vários documentos do século XVII. No primeiro ano, eles viajaram mais de 160 mil quilômetros, mas não encontraram absolutamente nada. Parecia um sonho impossível. Mas Mel ainda tinha uma carta na manga. Eugene Lyon, um historiador que mudaria o curso da busca. Eugene mergulhou nos arquivos espanhóis em busca de pistas sobre o naufrágio. Foi lá que ele encontrou um documento importante que mencionava um grupo de pessoas tentando salvá-lo. Na última página foi mencionado que uma área a 160 quilômetros de onde Mel estava procurando tinha sido o local da principal exploração. E essa pequena informação era a agulha no palheiro que eles precisavam. Eles redirecionaram o navio e logo chegaram ao novo local. Mas havia um desafio. Essa parte do oceano era mais profunda e a visibilidade era quase nula. Era difícil ver suas próprias mãos. No entanto, Mel sabia como lidar com as adversidades do mergulho e encontrou uma solução simples e brilhante. Ele instalou 2 tubos grandes no barco chamados caixas de correio. Esses tubos podiam ser baixados na frente das hélices. A ideia era engenhosa. Eles sugavam a água limpa da superfície e a direcionavam para o fundo do mar, exatamente onde os mergulhadores estavam. Essa técnica não apenas limpou a água turva, mas também ajudou a revelar objetos que estavam escondidos há séculos. Mesmo assim, a busca levou 16 anos. Durante esse tempo, Fisher encontrou muitos itens perdidos. Então, em 1971, eles descobriram uma enorme âncora. Essa foi a primeira pista de que estavam perto de encontrar o Atocha. Nos dias seguintes, mais objetos apareceram: xícaras, espadas e pregos antigos. Para manter tudo organizado, a equipe criou um mapa circular. Nele foi marcada a localização exata de cada item encontrado. Eles também usaram transmissores de rádio em terra e um receptor no barco, o que lhes permitiu saber exatamente onde estavam. O sistema era tão eficiente que concedia medir a posição com uma margem de erro de apenas 30 centímetros.
Com o tempo, uma linha começou a se formar no mapa, apontando para onde o principal tesouro do Atocha poderia estar escondido. Eles seguiram essa trilha por 2 anos. Quando estavam começando a perder as esperanças, encontraram barras de prata. Era o ano de 1973. Isso abriu a porta para descobertas muito maiores. Só a prata valia mais de $100 mil. Mas o verdadeiro tesouro ainda estava por vir. Em 20 de julho de 1985, objetos de valor que hoje valeriam cerca de $1,1 bilhão foram finalmente descobertos no casco principal do navio. O tesouro incluía 180 mil moedas de prata, 24 toneladas de barras de prata, 125 barras de ouro, uma coleção de pérolas e 30 quilos de esmeraldas. Alguns desses achados eram inestimáveis não apenas por serem raros, mas também por sua história. A cruz de Atocha, o orbe real e o anel de Atocha, 3 artefatos reais, foram encontrados em condições quase perfeitas. A cruz de Atocha era o mais valioso de todos os artefatos. Ela tinha 9 esmeraldas verdes brilhantes incrustadas em ouro 22 quilates. Um verdadeiro tesouro do passado brilhando mais uma vez depois de séculos debaixo d'água. Logo após a descoberta, o estado da Flórida pensou: espere um segundo, queremos uma parte desse tesouro. Eles entraram na justiça exigindo incríveis 25% do valor. Seguiu-se uma amarga batalha legal que durou 8 anos. Ela chegou até a Suprema Corte. Mas no final, o caçador de tesouros Mel saiu vitorioso. Ele foi até convidado para o The Tonight Show, exibindo uma enorme corrente de ouro encontrada nos destroços, enrolada em sua cintura como um cinto. As pessoas chamavam de corrente do dinheiro e por um bom motivo. A descoberta foi tão grande que o naufrágio foi declarado o mais valioso do mundo pelo livro Guinness dos Recordes em 2014. Após a empolgação inicial, Mel vendeu algumas das joias, mas a maior parte do tesouro permaneceu na família por um tempo. O que restou foi leiloado. Ninguém sabe exatamente por quanto as joias foram vendidas, mas uma coisa é certa: seu valor disparou com o passar dos anos. Não se trata apenas do brilho. Trata-se da lenda que vive por trás delas. Hoje, esses tesouros fazem parte da coleção particular Muso, a maior coleção particular de artefatos de Atocha do mundo. E não, eles não estão à venda. Mas a boa notícia é que você ainda pode vê-los. Eles estão em exposição, brilhando intensamente em homenagem à rica história da Colômbia e à famosa mina de onde vieram. As pessoas por trás delas dizem que essas esmeraldas são tão icônicas quanto os rubis de Magog ou as safiras de Caxemira. E, sinceramente, elas estão certas. O ano era 1865. Foi um boom de imigração em todo o mundo, com a descoberta de novos lugares e a criação de novos assentamentos. Sem aviões como os que temos agora, um navio era a única maneira de escapar da vida antiga e viajar em direção a um futuro novo, e esperava-se mais brilhante. Portanto, uma viagem como essa era algo bastante comum. Mais de 500 imigrantes chegaram em segurança a Queensland, e o navio deveria retornar a Londres algum tempo depois. Foi de fato uma longa viagem, mas poucas pessoas estavam dispostas a voltar para a Inglaterra. Afinal de contas, elas haviam escolhido ir para a Austrália para criar uma vida totalmente nova, então era natural que a embarcação voltasse quase vazia. No entanto, a viagem de volta ainda era bastante lucrativa, graças à carga que o navio podia transportar. A quantidade de produtos prontos para serem embarcados era substancial, consistindo principalmente de lã embebida em arsênico, sebo e couros. Eram 2 coelhos com uma cajadada só. A equipe não só poderia passar o inverno quente na Austrália, enquanto a Inglaterra enfrentava um frio intenso, como também não perderia tempo. Com o grande volume de produtos a serem carregados, seriam necessários cerca de 3 meses para realizar essa tarefa. Circulavam relatos de que o Fire Star estava quase terminando de carregar, mas a avaliação era um pouco otimista demais. Para passar o tempo, o capitão Yule achou que seria uma boa ideia entrar em contato com a Acclimatization Society e se oferecer para ajudar a transportar quaisquer animais que eles quisessem enviar para a Inglaterra no Fire Star. Já havia algumas emas e cangurus a bordo, mas ainda tinha espaço. A entidade realizou uma votação e concordou com a ideia do capitão Yule. Eles acharam que enviar alguns talegalas seria um ótimo plano.
Embora alguns desses pássaros já estivessem na Inglaterra, a French Society precisava de alguns e seria possível enviá-los para lá através da Inglaterra. Mal sabia a tripulação que toda essa carga, todos os produtos que estavam dispostos a vender na Inglaterra, acabariam levando à destruição do navio. Não apenas o Fire Star foi perdido, mas a maioria das pessoas a bordo não sobreviveu para completar a viagem. 23 de março. Esse foi o dia em que o manifesto do navio foi finalmente publicado. Um manifesto é uma lista que detalha a carga, os passageiros e a tripulação de uma embarcação, avião ou veículo, principalmente para os funcionários da alfândega. Esse documento ajuda os envolvidos no transporte a verificar se todos e tudo que foi carregado ainda estão a bordo quando o veículo chega ao seu destino. Uma vez publicado, significa que o navio está quase pronto para partir. Havia 3 formas possíveis de acomodação de passageiros. Primeiro, o saloon, nome antiquado da primeira classe. Em seguida, a segunda classe. Por fim, a steerage, ou terceira classe, a forma mais barata de acomodação de passageiros. No século XIX e início do XX, muitas pessoas viajaram de suas terras natais, geralmente para a América do Norte e Austrália, em busca de um novo começo. A maioria era pobre e tinha recursos limitados para se deslocar. No total, havia 8 pessoas na primeira classe, outras 8 na segunda e 21 na terceira. Dos 37 passageiros, apenas um, John Normand, sobreviveria. Ele comprou uma passagem para a terceira. Assim, diferentemente da situação do Titanic, nesse caso a classe não importava realmente. A lista dos membros da tripulação não era tão detalhada quanto a dos passageiros. Sabia-se que no total havia cerca de 55 pessoas na tripulação, desde marinheiros aptos até membros da tripulação chamados simplesmente de meninos. Mas algo me diz que a tripulação não era realmente tão importante para o capitão. Na realidade, tudo o que importava para ele era ganhar o máximo de dinheiro possível, transportando toneladas de cargas inflamáveis perigosas. Dos mais de 50 membros da tripulação, apenas 17 sobreviveram àquela viagem. Mas, na verdade, houve mais um que acidentalmente sobreviveu a tudo, só porque não teve a entrada autorizada. Sarah Johnston se disfarçou de homem e planejou entrar sorrateiramente. No entanto, algo em sua aparência fez com que o capitão suspeitasse. Então ele chamou a polícia e obrigou a mulher a deixar o navio, pois não queria que ocorresse nenhum comportamento imoral. Bem, o cara salvou a vida dela. Para ele, essa foi a última viagem. O capitão, W. Hunter Yule, era uma celebridade aparentemente. Ele já tinha um registro de desembarque seguro de imigrantes no ano anterior, então aparentemente não havia motivo para preocupação. A viagem prometia ser segura. O Clipper Fire Star deixou Moreton Bay com destino a Londres. Os passageiros tomaram seus lugares. A carga já havia sido carregada. A lista completa é surpreendente. Além de toda a lã, sebo, algodão, couros e chifres, havia também 6 caixas de araruta e vários outros pacotes. E não podemos nos esquecer dos animais que o capitão também levou a bordo. O Fire Star estava distante, mas ainda podia ser observado a leste quando se dirigia para o Oceano Pacífico. Essa foi a última informação disponível até 26 de maio, quando a notícia de sua destruição veio de Brisbane. O registro do oficial-chefe William Sargent revela que a embarcação levou 12 dias para chegar à ponta sul da Nova Zelândia, passando em 11 de abril de 1865. A viagem estava indo bem, até que em 17 de abril, mares agitados arruinaram 2 embarcações auxiliares. No dia 19 de abril, um forte odor de fumaça alertou o capitão. Quando ele foi checar, encontrou o porão inferior completamente cheio de fumaça de um incêndio alimentado pela carga inflamável. As escotilhas foram rapidamente fechadas para tentar conter as chamas, mas no dia seguinte, o calor e a fumaça tóxica forçaram os passageiros a sair de suas cabines. George Mayber foi um dos sobreviventes sortudos. Ele era o engenheiro do navio e relembrou os eventos caóticos do dia 20 de abril, quando o capitão Yule e a maioria da tripulação e dos passageiros tentou evacuar em meio ao mau tempo. Por volta das 18 horas, a embarcação entrou na água e, sem muito aviso, o capitão Yule, 4 membros da tripulação e algumas passageiras foram para um bote salva-vidas e saíram.
O próximo barco, gerenciado pelo segundo imediato, de nome Adio, era a remo, seguido por um barco de apoio lotado. Por último, havia um bote, que mal tinha condições de navegar, com 2 homens constantemente tirando água para mantê-lo flutuando. O plano era que as embarcações ficassem perto do Fire Star durante a noite e seguissem para as Ilhas Chatham na manhã seguinte. Mas, na madrugada de 21 de abril, todos os 4 barcos haviam desaparecido sem deixar vestígios. No navio em chamas, havia 17 membros da tripulação e o passageiro John Oman, que se uniram sob a liderança do oficial-chefe William Sargent. Durante 5 dias e 5 noites, George Mayber bombeou água para o fogo sem descanso. Ele se ofereceu para descer pela escotilha de proa com uma corda em volta de si e um lenço na boca. Descobriu que o mastro de proa havia sido queimado em cerca de 18 centímetros e que o lado de bombordo estava severamente danificado, parecendo uma concha vazia. Exausto, ele voltou para tomar ar fresco, mas depois desceu novamente com o contramestre Marshall para acessar um tanque de água. Eles não conseguiram abrir a tampa, e enquanto George se arrastava sobre as peles, sentiu-se afundar. Quando chegaram ao convés, desmaiaram de exaustão. A carga havia sido destruída pelo fogo e pela fumaça, e o calor no convés era insuportável. A tripulação sobreviveu com rações limitadas e galinhas engaioladas, usando todos os pedaços de madeira sobressalentes, inclusive chiqueiros, para as bombas. Os porcos aflitos corriam soltos no calor. Uma jangada foi construída, mas era fraca demais para o mar aberto. O sono era difícil e a tripulação havia perdido tudo, com a única esperança de chegar em terra ou encontrar outro navio. Finalmente, o Dauntless apareceu e enviou um bote salva-vidas para o Fire Star. O capitão Moore subiu a bordo dele em 12 de maio e, após avaliar a situação, concordou que a tripulação não poderia fazer mais nada. Eles embarcaram no Dauntless às 16 horas e viram o Fire Star sucumbir às chamas às 11h30 da noite. Foi uma fuga por pouco. Há um navio à deriva em algum lugar do oceano sem tripulação. A última vez que alguém o viu foi há mais de 50 anos. Sua história lembra do Holandês Voador, uma embarcação que está fadada a navegar para sempre e trazer desastres para quem quer que a veja no mar, pelo menos é o que diz a lenda. Ao contrário do Holandês Voador, o SS Baikimo foi definitivamente real, construído para uma empresa alemã em Hamburgo e começou como um cargueiro comum. Ele comercializava suprimentos entre Hamburgo e a Suécia no Mar Báltico a partir de 1917 e tinha um forte motor a vapor e um casco feito de alambique. Alguns anos depois, tornou-se propriedade britânica. Então, na década de 1920, uma empresa canadense o comprou por cerca de $18 mil, uma quantia enorme na época. A nova proprietária, a Hudson's Bay Company, usou o navio ativamente por vários anos e o enviava com frequência em viagens de seu porto de origem na Escócia para a Sibéria, o Alasca, o Yukon e os territórios do Noroeste. Também passou pelo Canal do Panamá e até mesmo pelo de Suez, com peles para venda a bordo. Às vezes, transportava passageiros. A embarcação havia completado 9 viagens bem-sucedidas antes que essa maré de boa sorte chegasse ao fim. A partir da década de 1930, o SS Baikimo teve problemas com gelo e tempestades. Quando ficou preso no gelo pela primeira vez, em outubro de 1931, parte da tripulação conseguiu escapar para o Alasca. 15 dos 22 marinheiros decidiram ficar com a embarcação e tentar salvá-la. Eles tinham a bordo peles e outras cargas valiosas no valor de cerca de $58 mil. A empresa lhes enviou suprimentos para sobreviver ao inverno. Eles montaram um acampamento perto do navio com escotilhas, lonas e outros materiais e descarregaram a carga. No final de novembro, uma nevasca atingiu a área e parecia ter levado a embarcação. A plataforma de gelo sobreviveu, mas o SS Baikimo se soltou. Alguns dos membros da tripulação tinham certeza de que ele havia afundado, mas logo depois ouviram que um dos moradores locais havia avistado o navio a cerca de 70 quilômetros de distância do acampamento. A tripulação seguiu com suas vidas e ele começou sua jornada como uma embarcação fugitiva.
As pessoas a avistavam uma vez por ano, mais ou menos até 1969, quando foi vista principalmente na costa do Alasca. Um homem que estava indo para Nome com seu trenó puxado por cães, garimpeiros, exploradores e caçadores de tesouros afirmaram ter visto o SS Baikimon. Alguém tentou subir nele e levá-lo ao porto, mas acabou ficando preso nele por dias devido ao mau tempo. Outros tiveram mais sorte e conseguiram levar uma baleeira, alguns móveis e outros objetos de valor que estavam nele. Aqueles que chegaram perto viram que a embarcação estava danificada e sem a hélice. Ainda assim, ela permaneceu flutuando sem tripulação por pelo menos 38 anos e se tornou o navio fantasma que navegou por mais tempo na história. Em 2006, as autoridades do Alasca iniciaram um projeto para solucionar o mistério desse fantasma do Ártico e finalmente encontrar o SS Baikimon, fosse acima ou abaixo da água. Até o momento, o projeto não foi bem sucedido. O fugitivo continua sendo um dos cerca de 4.000 barcos que desapareceram nas costas do Alasca. Se a lenda do século XVII não estiver mentindo, ele pode estar navegando em algum lugar com o holandês voador, que pertenceu à Companhia Holandesa das Índias Orientais. Seu capitão conseguiu fazer o impossível para a época e navegou da Holanda à Indonésia em apenas 3 meses. Diziam que ele estava voando sobre o mar, e algumas más línguas explicavam que havia feito um acordo com as forças do mal para conseguir esse feito. Quando o navio estava voltando para casa, o capitão e a tripulação desapareceram sem deixar vestígios. Há muitas versões sobre o que aconteceu. Uma das primeiras diz que a embarcação tentou entrar no porto do Cabo da Boa Esperança, caiu em uma terrível tempestade e afundou, pois não havia capitão para salvá-lo. Outra lenda diz que o capitão se recusou a obedecer aos céus e afundou durante a tempestade. Uma forma de luz assustadora atingiu então o navio e a tripulação, e ele foi condenado a vagar para sempre sem descanso. Muitos marinheiros afirmaram ter avistado o holandês errante. O Duque de York, que viria a se tornar rei da Inglaterra, mencionou tê-lo visto em águas australianas. Um homem que o viu primeiro caiu do topo do mastro após avistá-lo e não sobreviveu. Houve mais encontros com esse navio lendário até a metade do século XX. Embarcações quase colidiam com o holandês voador quando este aparecia do nada. Os cientistas têm uma explicação mais lógica para o mistério: Fata Morgana. Não confundir com Hakuna Matata. Quando você está no mar em um dia quente e o ar está todo ondulado, a sensação é a mesma de quando se olha para a estrada em um dia escaldante de verão. Isso se deve a algo chamado refração atmosférica. Ao passar por diferentes camadas de ar com diferentes temperaturas e densidades, a luz se curva e se torce. Às vezes, sob certas condições, essa curvatura pode criar ilusões de ótica realmente bizarras sobre o oceano, como o avistamento do holandês voador. O fenômeno Fata Morgana pode fazer com que objetos distantes pareçam distorcidos, esticados ou até mesmo erguidos acima do horizonte. Assim, você pode ver um navio distante, mas, devido à forma como a luz está se curvando, ele parecerá estar flutuando acima da água ou até mesmo desaparecendo e reaparecendo. Esse efeito é mais comumente visto em regiões polares, especialmente sobre grandes camadas de gelo que têm uma temperatura baixa uniforme. Mas você pode presenciar em qualquer lugar, até mesmo em desertos e sobre lagos em dias quentes. As primeiras histórias sobre navios fantasmas remontam à antiga mitologia grega e romana. Uma das mais famosas é sobre o Mary Celeste. Esse bergantim viajava de Nova York para Gênova e estava totalmente abastecido com provisões, mas não tinha tripulação quando foi descoberto no Oceano Atlântico em 1872. Os pertences pessoais da tripulação também estavam lá, completamente intactos. O último registro em seu diário de bordo foi feito 10 dias antes. Ainda não sabemos o que aconteceu com a tripulação, e a embarcação inspirou muitas histórias e lendas assustadoras. O Lady Lovebond foi outra escuna lendária que se acredita ter naufragado na costa de Kent em meados do século XVIII. A história conta que o capitão Simon Reed tinha acabado de se casar e levou a noiva a bordo para um cruzeiro comemorativo, apesar da superstição de que isso poderia trazer má sorte. Eles estavam a caminho de Portugal quando o primeiro imediato, que também estava apaixonado pela nova esposa do capitão, enlouqueceu de ciúmes, atacou outro membro da tripulação, assumiu o controle do leme e dirigiu a escuna diretamente para as temidas Goodwin Sands. Ninguém a bordo sobreviveu e disse que o barco reaparece como fantasma a cada 50 anos. Atualmente, muitas embarcações são abandonadas e transformadas em fantasmas intencionalmente.
Há milhares flutuando em rios, lagos, canais e águas costeiras dos Estados Unidos. Algumas pessoas as perdem em tempestades e outras condições climáticas extremas. Outras têm de abandoná-las porque sua manutenção pode custar 10% do preço de compra. Além disso, a atracação pode custar vários milhares de dólares por ano. Muitos barcos são feitos de fibra de vidro, então o proprietário não pode simplesmente reciclá-los como sucata. Assim, quando querem se livrar de um, geralmente o amarram em uma doca e fogem, deixando-no flutuando longe da costa ou tentam afundá-lo. Quando as embarcações fantasmas submergem em águas rasas, podem causar danos aos recifes de coral, mangues, pântanos, habitats de ostras e áreas úmidas. Além disso, podem colidir com navios e causar problemas reais. Portanto, não faça isso, certo? Como um velejador experiente e o primeiro homem a navegar sozinho sem escalas pelas Américas do Norte e do Sul, Matt Rutherford já viu muita coisa durante suas viagens. Mas o que ele viu em 2013, enquanto navegava pelas águas do Atlântico com seu colega, certamente chama a atenção. A cerca de 1.300 quilômetros da costa das Bermudas, não muito longe do famoso Triângulo das Bermudas, eles notaram um barco que parecia estar se movendo sozinho. As velas não estavam levantadas e o motor não estava ligado. Os marinheiros decidiram verificar se havia alguém a bordo precisando de ajuda, então se aproximaram do misterioso navio. Quando chegaram lá, as coisas ficaram ainda mais estranhas, pois perceberam que não havia nenhuma alma viva a bordo. Rutherford começou a filmar para documentar sua descoberta. O barco parecia tão terrivelmente abandonado que eles esperavam encontrar coisas bem assustadoras lá dentro. Mas isso não impediu Rutherford de vasculhar a embarcação. O barco, que acabou sendo chamado de Wolfhound, parecia ser de luxo, provavelmente custando centenas de milhares de dólares. Foi muito estranho encontrá-lo flutuando sozinho no meio do oceano. Parecia que quem o abandonou saiu com pressa. Havia roupas e outros pertences pessoais por toda a cabine principal. Algumas partes do teto haviam caído e algumas gavetas haviam se aberto. Os corajosos marinheiros decidiram rebocar o navio fantasma de volta para as Bermudas. Não foi fácil, porque o Wolfhound era maior e mais pesado do que o barco deles. Após dias no mar, a tripulação estava ficando sem combustível e pediu a um cargueiro que passava que parasse e lhes desse um pouco de combustível. Eles continuaram puxando o Wolfhound até que o cabo de reboque se enroscou no leme e eles perceberam que poderiam ficar presos no Triângulo das Bermudas. Então decidiram abandonar o navio. O que realmente aconteceu e como o Wolfhound foi parar no meio do oceano provavelmente permanecerá um mistério. Há rumores de que ele pertencia a um membro do Royal Irish Yacht Club. O navio estava fazendo sua primeira viagem de Connecticut para Bermudas e depois Antígua. Ele entrou em uma terrível tempestade a cerca de 650 quilômetros de Delaware. Os ventos eram tão fortes que o iate sofreu 2 tombamentos. Um navio de carga grego resgatou a tripulação. Eles deixaram o navio com um sinalizador de emergência ligado. Os membros da tripulação resgatada disseram que viram o navio afundar, o que só acrescenta mais perguntas à história. Como o navio voltou à superfície? O Triângulo das Bermudas tem algo a ver com isso? O próprio Cristóvão Colombo relatou uma atividade incomum da bússola nessa área misteriosa quando estava a caminho do Novo Mundo. Apesar das histórias de mais de 50 navios e 20 aviões que desapareceram na área, ela continua sendo uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. Alguns céticos acreditam que esse fato resolve o mistério do Triângulo das Bermudas. Isso pode fazer sentido, pois quanto mais movimentada a área, mais acidentes acontecem nela. Mas, novamente, não é o número de desaparecimentos que torna o local tão misterioso. É a falta de explicação e os destroços perdidos para sempre. O primeiro navio confirmado a desaparecer no Triângulo das Bermudas foi o USS Pickering. Em 1800, ele partiu dos Estados Unidos a caminho das Índias Ocidentais. O navio entrou no Triângulo das Bermudas com sua tripulação de 90 homens. Desde então, nunca mais se ouviu falar deles. A explicação popular é que o navio foi levado por uma tempestade, mas como ninguém encontrou nenhum destroço, nunca saberemos com certeza. O maior navio que já desapareceu nessa área misteriosa foi o USS Cyclops. Em março de 1918, com uma tripulação de 306 pessoas, o USS Cyclops deixou Barbados e voltou para Baltimore. O navio passou pelo Triângulo das Bermudas em sua jornada e desapareceu no ar, ou melhor, na água. O Cyclops nunca enviou nenhum sinal de socorro e desapareceu sem deixar rastro.
O Triângulo das Bermudas não é o único lugar do mundo onde navios desaparecem ou ressurgem misteriosamente. Uma das histórias mais famosas de navios fantasmas seria a do SS Baltimore. O grande cargueiro a vapor foi construído na Suécia. Em 1º de outubro de 1931, ele ficou preso em um bloco de gelo. A tripulação decidiu esperar e conseguiu se libertar depois de alguns dias, apenas para ficar presa novamente em menos de uma semana. Dessa vez, eles não conseguiram sair. Uma equipe de resgate foi por via aérea para salvar 22 dos membros da tripulação. Outros 15 membros ficaram em um abrigo de madeira que construíram não muito longe do navio. Seu plano era esperar o inverno passar e voltar a bordo. No final de novembro, uma forte nevasca estava passando pela região. Quando terminou, o Baltimore parecia ter desaparecido com a tempestade. O capitão concluiu que ele deveria ter se quebrado e afundado. Porém, alguns dias depois, um caçador local os informou que havia visto o navio a cerca de 70 quilômetros de distância do acampamento. A tripulação conseguiu encontrar o navio e retirou a carga mais valiosa de seu porão. Eles temiam que o Baltimore não sobrevivesse àquele inverno rigoroso, mas afinal ele conseguiu sobreviver. Depois que o gelo se foi, ele flutuou e acabou ficando à deriva ao longo das costas do Canadá e do Alasca. Muitas pessoas relataram ter visto o navio fantasma em alto mar. Algumas até tentaram embarcar nele para salvá-lo, mas o tempo não permitiu. A última vez que alguém viu o SS Baltimore foi em 1969, 38 anos após sua tripulação ter abandonado o navio. Ele ainda pode estar à deriva em algum lugar do oceano. Essa história do MV Joyita aconteceu no Pacífico Sul. O navio era originalmente um iate de luxo de madeira. Depois de servir por 20 anos a vários proprietários, se tornou um navio mercante. Em 1955, partiu em uma viagem comercial que deveria durar cerca de 2 dias. Quando não chegou ao seu destino a tempo, ninguém se preocupou no início, pois coisas acontecem em águas abertas. Depois de mais um dia e nenhum sinal de socorro do Joyita, ficou óbvio que algo sério estava acontecendo com ele. Havia 25 pessoas a bordo e suas famílias queriam encontrá-las. Uma equipe de busca e resgate trabalhou arduamente por 6 dias, procurando o navio, ou pelo menos seus destroços, em uma área de quase 260 mil quilômetros quadrados, ou seja, 1,5 vezes maior que a Flórida. Infelizmente, a missão teve que retornar sem resultados. Parece que o Joyita havia desaparecido sem deixar rastros. Um mês depois, outro navio mercante notou o Joyita à deriva no oceano, a quilômetros e quilômetros de distância de sua rota original. Nenhum dos membros da tripulação ou passageiros estava a bordo. A carga também havia sumido. Os botes salva-vidas também haviam desaparecido, portanto as pessoas devem ter escapado do navio na esperança de se salvar. Descobriu-se que a tripulação tentou obter ajuda, sintonizando o rádio no canal internacional de socorro. Mas um cabo danificado não permitiu que eles enviassem o sinal a mais de 3 quilômetros de distância. Também parece que, quando estavam deixando o navio, os marinheiros levaram o diário de bordo consigo e ainda não sabemos exatamente o que aconteceu com o Joyita. Os familiares daqueles que estavam a bordo ainda estão procurando respostas. Um professor afirma que deve ter sido um cano corroído que vazou e inundou o navio, mas provavelmente nunca saberemos com certeza. No Oceano Pacífico, próximo ao Japão, há uma área apelidada de Mar do Diabo. Acredita-se que seja um dos 12 vórtices Vis ao redor da Terra. Algumas pessoas afirmam que os vórtices Vis têm coisas estranhas acontecendo neles porque a atração das ondas eletromagnéticas do planeta é mais forte lá do que em qualquer outro lugar. O navio mais famoso que desapareceu na área foi um navio patrulha de pesca, o Kaiomaru número 5, em 1952. O navio foi até lá para investigar as embarcações que haviam desaparecido anteriormente e sumiu com 31 tripulantes. Cientistas que não acreditam que tenha sido um desaparecimento misterioso culpam a erupção de um vulcão subaquático pelo que aconteceu. Aconteça o que acontecer, não pare! Estamos quase conseguindo! 2 caçadores de tesouros estão cavando um terreno congelado em um milharal à noite. Está chovendo muito, os relâmpagos estão brilhando, mas esses 2 caras continuam trabalhando. E agora a pá bate em algo sólido. Não pode ser! Um baú do tesouro! Eles começam a cavar mais rápido e encontram um pedaço do motor de um navio. Mas que, longe dos mares e lagos, em algum lugar sob os campos de Kansas City, eles encontraram um navio gigante afundado. Como isso é possível? Agora você verá. Algumas pessoas passam a vida procurando naufrágios com tesouros.
Uma delas é o explorador David Hawley. Ele tem procurado esses navios longe dos mares, rios e oceanos por muitos anos. Ele faz isso porque gosta da sensação de aventura. Os porões desses navios podem conter baús de ouro, antiguidades e artefatos. E você pode conseguir muito dinheiro por eles. David diz que não é preciso entrar no oceano para encontrar um navio afundado. Eles podem estar em seu quintal. Mas por que os navios acabam enterrados no subsolo entre campos, fazendas e planícies? Vamos descobrir usando o exemplo do barco a vapor Great White Arabia. De acordo com registros antigos e recortes de jornais, esse navio transportava cerca de 200 toneladas de tesouro antes de afundar em 1856. Muitos rumores e lendas locais diziam que o navio estava no subsolo, a alguns quilômetros a nordeste de Kansas City. Ele estava lá porque as pessoas alteraram deliberadamente o leito e os canais do rio Missouri na segunda metade do século XIX. Elas aproximaram artificialmente as margens umas das outras. Elas estreitaram o rio para aumentar a velocidade do fluxo, de modo que os barcos pudessem navegar muito mais rápido. No século XIX, os barcos a vapor eram o meio mais popular de transporte de passageiros e mercadorias. Antes das ferrovias, eles estendiam a fronteira ocidental através dos rios Mississippi e Missouri e levavam suprimentos para as pessoas. Por isso, era tão importante aumentar a velocidade de seu movimento. Assim, em 5 de setembro de 1856, o Arabia estava navegando ao longo desse estuário. O navio se deparou com um obstáculo que se projetava para fora da água. Um pedaço de tronco rapidamente inundou o navio. Felizmente, todos os passageiros foram evacuados, mas o navio a vapor e sua preciosa carga chegaram ao fundo de lodo do Missouri em poucos minutos. Vários anos se passaram. Todos se esqueceram da embarcação. Durante esse tempo, o curso do rio Missouri havia mudado, mas o Arabia permaneceu sob o fundo úmido e lamacento. O nível do solo acima dele estava ficando mais alto e o solo estava perdendo umidade. Por fim, muitas décadas depois, um milharal se formou sobre o navio afundado. Na década de 1980, um fazendeiro era proprietário dessa área e ele não tinha ideia do que estava escondido em seu território. David Hawley estudou cuidadosamente a história dos navios afundados nos Estados Unidos. Ele sabia que centenas de navios a vapor haviam afundado em todo o Missouri, mas, acima de tudo, ele estava interessado no Arabia, pois havia rumores de que ela estava repleta de ouro e outras coisas valiosas. O território de Campos de Milho, no Kansas, era vasto, mas David Hawley sabia como fazer uma busca adequada. Em 1987, ele começou a trabalhar. Primeiro, junto com seu irmão e seu pai, eles coletaram todos os recortes de jornais antigos que puderam encontrar. Eles estavam procurando não apenas informações sobre o navio a vapor, mas também mapas do rio Missouri. Eles acompanharam suas mudanças históricas, verificaram as datas e identificaram uma grande área onde o navio afundou. Em seguida, eles usaram testes eletromagnéticos e outros materiais geológicos para estudar o solo e encontrar o local certo. Eles procuraram por diferenças na umidade e na densidade do solo. Depois, percorreram o território com potentes detectores de metais. E assim, no outono de 1988, eles determinaram a localização do navio a vapor. A Arabia tinha o tamanho de um campo de futebol. Essa gigantesca embarcação estava 14 metros abaixo do solo, 4 andares abaixo. Mas antes de começar a escavar, eles tiveram que pedir permissão ao proprietário do milharal. Para o fazendeiro, essa notícia foi uma grande surpresa. Ele concordou com a condição de que as escavações fossem concluídas até a primavera para que ele pudesse semear uma nova safra. A escavação de um navio gigante no inverno é muito mais difícil e cara do que em outras épocas. Isso inclui equipamentos adicionais, eletricidade e custos de aquecimento. A equipe trabalhou dia e noite. Eles financiaram as escavações de seus próprios bolsos. Cada um investiu mais de $10 mil e fez um empréstimo bancário. Finalmente, eles notaram os primeiros detalhes do navio. As pás atingiram as enormes caldeiras dos motores e o convés. O objetivo havia sido alcançado. A maior parte da carga que se encontra dentro dos navios afundados está coberta de ferrugem, conchas, lama e muito danificada. O conteúdo do Arabia estava em excelentes condições, considerando que o navio havia afundado 130 anos antes. Infelizmente, eles não encontraram os baús de ouro. Ainda assim, eles conseguiram várias toneladas de outras cargas valiosas, itens domésticos de pessoas que viveram em meados do século XIX. Era uma cápsula do tempo. O navio estava transportando suprimentos para centenas e milhares de pessoas, e todas essas coisas estavam perfeitamente preservadas. Por exemplo, era possível ver claramente o selo da marca Goodyear Rubber Company em um sapato de borracha. Quanto mais as escavações continuavam, mais coisas David e sua equipe encontravam. Nos barris, eles encontraram pratos do século XIX. Eles estavam intactos e utilizáveis.
Além disso, havia roupas limpas, milhares de pares de sapatos, arpões, frigideiras e guarda-chuvas. O navio estava transportando carga para abastecer cerca de 16 pequenas cidades. Sim, não é ouro, mas esses artefatos também são preciosos. O conteúdo do navio pode valer milhões. Entretanto, a tripulação não iria vender essas coisas. Eles criaram um museu no local de um antigo mercado de frutas em Kansas City. Se você for até lá, imediatamente se sentirá como se estivesse em uma loja de departamentos do século XIX. Há milhares de itens em boas condições. Até mesmo os fósforos aqui estão secos o suficiente para serem acesos. David levou muitos anos para apresentar toda a coleção do navio a vapor. Ele valoriza cada um dos itens e não quer vendê-los. Qualquer pessoa pode vir aqui, pagar por um ingresso e se encontrar no passado. Quem sabe, talvez haja um navio antigo escondido em seu quintal também? Os geólogos encontraram um navio mais antigo no deserto quente da Namíbia em 2008. Esse navio navegou na época em que os piratas assustavam os marinheiros nos mares. E agora, ele está dentro de uma lagoa seca. O navio partiu de Lisboa em 1533 e desapareceu com a tripulação perto de uma pequena cidade de mineração de diamantes. Depois de quase 500 anos, o casco ficou muito danificado. Apenas a carcaça do navio permaneceu, mas o tesouro escondido dentro da embarcação permaneceu intacto. Eles estudaram cuidadosamente o barco por um longo tempo, tentando não estragar nada. 5 dias depois, eles encontraram um grande baú velho no porão. Abrindo-o com cuidado, encontraram moedas de ouro. Assim, o custo do navio foi estimado em cerca de 10 milhões de dólares. A causa exata do naufrágio é desconhecida, mas os especialistas acreditam que o navio foi destruído por uma carga pesada e pelo mau tempo. Ele foi para o fundo, que depois se tornou um deserto. Alguns encontram um avião em seu quintal, outros descobrem um navio. E um homem encontrou uma passagem para uma antiga cidade secreta em sua casa. Isso aconteceu na Turquia em 1963. O proprietário do prédio decidiu fazer reparos. Ele foi até o porão e derrubou a parede para transformar o local em uma sala de estar. E assim, atrás de uma parede, ele encontrou um túnel que levava ao subsolo. O homem pensou que fosse algum tipo de câmara secreta. Ele foi até lá e percebeu que era algo muito mais do que isso. Era uma cidade antiga com 18 andares de profundidade. As pessoas a construíram nos anos de 780 a 1180 como refúgio contra desastres climáticos e invasões de inimigos. Esse lugar também abriga muitos túneis subterrâneos que se estendem por vários quilômetros em diferentes direções. As pessoas podiam chegar à cidade de diferentes pontos usando passagens secretas que levavam a essas estradas. A cidade pode acomodar cerca de 20 mil habitantes, gado e toneladas de alimentos. Os arqueólogos também encontraram uma capela, escolas, estábulos e cozinhas públicas no local.